Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 146 e conversamos com Gustavo Alonso sobre música sertaneja. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar os episódios do podcast, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também o perfil no Twitter, Facebook e Instagram. Quer falar com a gente? Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Gustavo Alonso sobre música sertaneja. Hoje a gente vai conversar com Gustavo Alonso, que ele é professor da Federal do Pernambuco, doutor em História, autor de Cowboys do Asfalto, Música Sertaneja e Modernização Brasileira. E ele é articulista da Folha de São Paulo também. E a gente vai falar com ele hoje sobre música sertaneja, né? E como a gente não pode fugir da filosofia, eu vou fazer aquela pergunta: o que é? O que é o sertanejo, da música sertaneja, Gustavo? Rapaz, essas perguntas essenciais assim são as mais difíceis, né? Mas, de certa forma, o meu livro, né, que foi publicado lá em 2015, né, fruto de uma tese de doutorado de 2011, tenta apontar alguns caminhos, né? Assim, tentando dar uma resumida, né, eu tento mostrar como é que surge essa noção de música sertaneja, né, e por que é tão difícil defini-la, porque ela vive mudando, né? Ela vive tensionando e incorporando novas sonoridades, novos timbres, novas estéticas, novas roupagens, novas modas. Então é bem difícil definir música sertaneja, mas isso não é de agora. Na minha pesquisa, eu mostro como o termo música sertaneja, tal como a gente conhece hoje, né, ele surge ali por volta dos anos 50. Ele já existia antes, né, desde as primeiras gravações comerciais de música rural, né, de matriz paulista, né, que é essa que a gente chama de... se usava diversos termos para caracterizar essa música, seja música caipira, música rural, música do interior. Você pega as matérias, as reportagens, as contracapas de discos, enfim, a divulgação dos artistas, os termos se intercambiavam. Não havia uma definição concreta para aquele tipo de música, os termos eram múltiplos, né? E a partir dos anos 50 começa a se ancorar dois termos de forma cada vez mais fixa, né? Um deles é o título de música caipira e o outro música sertaneja, né? Isso a partir dos anos 50. Por quê? Porque a partir dos anos 50 começa um fenômeno na música rural de matriz paulista, né? Isso que a gente está chamando de música sertaneja barra caipira, que é a entrada de gêneros estrangeiros nessa seara. Sobretudo o bolero mexicano, a guarânia paraguaia, né, a rancheira mexicana também, começam a entrar nessa seara, não só nessa área musical, entra também no samba, né, fazendo aquele samba boleirado dos anos 50, que marcou gerações, né, do Nelson Gonçalves, né, o Calbi Peixoto, Ângela Maria. O bolero também entrou muito forte no Brasil, aliás, foi uma moda internacional. Frank Sinatra gravou bolero, né? Nat King Cole gravou discos só de bolero, enfim, era uma moda internacional dos anos 50 o bolero mexicano, né? Então chegou também na música do interior do Brasil, né? Que até então era uma música sobretudo voltada para camponeses e para regiões agrárias ou setores do interior. Tinha muita dificuldade de chegar nas capitais, né? E sobretudo nas capitais do Centro Cultural do Brasil, né? Sobretudo Rio, São Paulo, aí praticamente não chegava. Mas a partir dos anos 50 começa a haver essa distinção aí entre música caipira, porque aqueles caipiras vão ser aqueles que vão reagir a isso, vão ser contra isso, né? Querendo preservar a matriz supostamente tradicional da música brasileira, né? A música do interior, a música de viola, o cateretê, os instrumentos tradicionais. E a música sertaneja vai ser essa quantidade de artistas, empresários, músicos, público, né? Radialistas que topam essa importação estética, vão incorporar essa sonoridade estrangeira, os trompetes mexicanos, a harpa paraguaia, né? Os violões dos mariachis, enfim, vamos incorporar a estética, a vestimenta,
as falas em espanhol, você pega os discos, por exemplo, do Milionários é Rico, nos anos 70 já, mas eles são continuadores dessa tradição, eles falam espanhol no meio do disco. Oi, meu amigo, não sei o que, não sei o que, estou chorando, né? Eles ficam falando em espanhol no disco, né? Então, isso começa nos anos 50, a partir da entrada, sobretudo da guarânia, do bolero, da rancheira, né? E a partir de 53 a gente tem um grande sucesso, que é o sucesso de Índia, gravado por Cascatinha e Ana, que é o grande marco desse primeiro momento. E aí, a partir daí, você tem, de tempos em tempos, uma incorporação dentro da música sertaneja, que vai ser adepto dessa incorporação de outras sonoridades. Nos anos 60, no final dos anos 60, uma dupla chamada Léo Canhoto e Robertinho vai incorporar o rock, né? A guitarra, o baixo, a bateria, né? Na virada dos anos, já nos anos 80, eles vão incorporar o brega, sobretudo via Amado Batista, que é goiano, né, diga-se de passagem, né, influenciou muito as carreiras do sertanejo, da Zé de Camargo, de Leonardo, que ouviam aquela sonoridade e quiseram incorporar aquilo. Então, eu entrevistei, por exemplo, o Otávio Basso, que foi maestro dos discos de Leonardo, e ele tinha sido maestro do disco de Amado Batista. Aí o empresário do Leonardo, nos anos 80, chegou para ele e falou: ô Basso, eu quero que você faça um arranjo para mim aqui no disco do Leonardo, mas ele falou, mas eu não sei fazer música sertaneja, né? Eu nunca fiz, não. Eu faço música para Amado Batista. Não, mas é isso que a gente quer essa sonoridade, essa estética, né? Você tem a entrada do country também, ali na virada dos anos 80 dos anos 90, e aí depois pode tudo, né? Teve funk também, né? Bachata mais recentemente, enfim, né? Reggaeton. É difícil definir a música sertaneja, porque a música sertaneja, ela, de certa forma, está sempre incorporando novas sonoridades. É difícil, a música sertaneja é isso, né? Ela vai mudando, ela vai tensionando, ela vai incorporando, né? Sempre mudando. Então é bastante difícil. Por exemplo, quando eu escrevi meu livro, não havia ainda, por exemplo, o tal do feminejo, né? Maiara e Maraísa estavam começando, a Marília Mendonça, então, né? Estava bem no comecinho da carreira, não havia ainda, né? Não havia esse termo feminejo, ou seja, essa incorporação, a gente pode questionar para lá ou para cá se foi eficaz ou não, se foi correto ou não, mas essa incorporação dessa temática feminista, né, na música sertaneja, né? Perceba, a música sertaneja também faz isso, a incorporação de outros temas que eram alheios a eles, não tem nada a ver, né? Originalmente é um termo da cidade, das mulheres urbanas, e acabaram incorporados esses temas, né? Então a música sertaneja é isso, é difícil definir porque quando você vê, ela te escapa, né? Quando você ela fala, você fala o que ela é, ela foge para outro lugar, incorpora outra coisa, já é diferente e por aí vai. Então, e meu livro já tem 7 anos, né? Então não faz tanto tempo, mas já mudou tanto, né? A coisa, né? Já foi tão mais para avante, né? Que mostra o quanto essa música tensiona sempre mudando, né? Eu acho interessante. Você já usou Santo Agostinho para falar do sertanejo, isso é importante. O que é o tempo? Quando eu falo dele, não sei. Tipo, sertanejo, a mesma coisa. Mas o que eu acho interessante é essa mudança de posição em relação ao estrangeiro também, né? Esse jogo de mudança de posição. Porque eu cresci aqui em Jataí, Goiás, vizinho de um luthier de harpa paraguaia. Olha aí. E parecia ser o que mais autenticamente sertanejo existia, assim, pra mim. Aí você vai contar a história e fala, não, havia uma resistência em torno da Guarani e de todas essas influências. Sim. Isso não era considerado. E quando você faz essa dialética também mostrando como Noel Rosa não estava, por exemplo, trabalhava tanto com o samba quanto com ritmos que seriam depois parte desse outro discurso, né? Mas eu acho interessante, sim, quando você fala da década de 60 e da incorporação do rock, eu acho muito interessante esse momento, porque o discurso do rock, ele tem essa dinâmica de modernização das identidades, né? Da ideia de autocriação, de você trazer com isso uma série de mudanças de costume que, de certa forma, foi barrada com o golpe militar em alguma parte. E como que tinha esse questionamento de costumes acontecia no sertanejo, incorporando o rock? Como que você vê isso? A cada novo ciclo, né, você tem novas posturas, às vezes o questionamento não era exatamente, né,
contra o regime ou contra o general, né? Mas às vezes tinha uma questão dos costumes, das formas de se portar no palco, né? Isso havia, assim, né? Informalidades, né? Novas formas de você construir a carreira, por exemplo, entendeu? Novas formas de se vestir, né? Eu lembro a você que até os anos 50, até no caso da MPB, por exemplo, até o advento da Tropicália, os artistas se apresentavam, né? De fraque, né? Você olha o Chico Buarque no festival lá de 66, 67, ele está de fraque, né? Quem rompe com isso no caso da MPB é a Tropicália, né? E a Jovem Guarda também, né? Antes dela até, inclusive, né? Então essa informalidade também é trazida, no caso da música rural, por esse sertanejo, com novas roupas mais informais, às vezes roupas importadas. Tinha grupos que se vestiam de mexicanos no palco, né? Se vestiam como mariachis, também tinha isso. Então você tem incorporações, como eu falei para você, de falas, de espanhol, né? Na fala, né? Como eu falei do Milionários é Rico, né? Enfim, então você tem essas mudanças nos costumes que não necessariamente são... muitas vezes a gente esquece isso, né, em favor da música, em favor do discurso político e por aí vai, mas são mudanças que são muito importantes porque constituem uma nova sensibilidade, né, do que a gente espera ver no palco, do que a gente espera de um artista, quem pode ser um artista, quem não pode ser um artista, enfim, né, como um artista deve se vestir, como ele deve se portar, como ele deve ser formal ou informal, né, então isso tudo aconteceu durante essas incorporações. A cada incorporação dessa você tem mudanças consideráveis, né? E aí, né, nessa incorporação do rock, eu diria que essa é uma das mudanças principais, sabe? Essa questão da informalidade, essa questão da mudança da roupa mesmo, né? Da vestimenta, né? E, sobretudo, um desejo de modernidade. Por isso que o meu livro chama-se, né, Modernização, Música Sertaneja e Modernização Brasileira. E essas várias modernizações, não só as políticas, econômicas, né, que tem todos os seus problemas, né, que a gente pode falar mais para frente, mas também essas modernizações estéticas, de sonoridade, de vestimenta, de forma de lidar com os discursos, né? O que Por eu favor. pensei na questão, assim, talvez para Claro. porque eu lembrei das fotos com motos, por exemplo. E o título seu, Cowboy do Asfalto. E as motocicletas estão tão na moda ultimamente. E você cria uma estética também. O rock tinha essa estética da Easy Rider, né? Easy Rider. Não, e você vê a mesma estética sendo colocada. Exato, eu acho isso muito interessante, como o pessoal pode ler Zen e a arte da manutenção de motocicletas e plantar sua lavoura de soja aqui e manter alguns valores ou algumas perspectivas que são totalmente diferentes do lugar de origem, ou são dimensões diferentes, né? Perceba, é exatamente isso, né? Assim, Léo Canhoto e Robertinho, né? Ou Chitãozinho e Chororó, que começam lá nos anos 70, eles ouviram Beatles, né? Assim como Mutantes ouviu os Beatles, assim como Caetano ouviu os Beatles, assim como Roberto Carlos ouviu os Beatles. Mas os resultados são diferentes, porque a mistura que eles fazem é diferente, né? A matriz de onde eles vêm para misturar com os Beatles é diferente. Então isso é interessante para pensar o Brasil, porque as suas diferentes realidades também, né? Cada um deu um resultado diferente. Claro que a crítica vai achar um melhor que o outro, aí a gente pode discutir isso depois, mas é interessante perceber isso. Eles ouviram as mesmas coisas, né? Eles estão antenados com o mundo pop global que está surgindo ali nos anos, desde o rock, né? Enfim, o bolero já é um pouco isso, né? Um pop global, como eu falei para você, né? Pelo menos o bolero foi um grande sucesso comercial também ali nos anos 50. Eles estão atentos a isso também, assim como outros vão estar. E essa questão da moto é muito interessante que você falou, né? Porque é uma capa de um disco do Léo Canhoto e Robertinho, né? Que tem exatamente um no burro, né? Um no jegue e outro na motocicleta, né? Que é a estética Easy Rider, né? Do filme Easy Rider, né? De você... E também outra coisa que eles incorporavam muito nos anos 70, que depois se perdeu, que era a estética do filme chamado Western Spaghetti, que é aqueles filmes da estética dos filmes do Clint Eastwood, do Velho Oeste, né? Filmados por italianos na Espanha, né? Falando do Velho Oeste americano. Aí você pensa, nossa, que salada mista doida, né? Mas é essa salada mista pop aí, né? Meio pós-moderna, confusa ao mesmo tempo, né? Que é incorporado, que chega aqui também. E eles incorporam essa estética também. Era comum nas apresentações da música sertaneja que antes dos shows houvesse uma apresentação de um esquete
em que isso acontecia, né? Uma mulher era sequestrada, um assalto a banco, enfim, tinha uma esquetezinha montada, né? Uma pecinha de teatro que durava mais ou menos 40, 50 minutos, uma hora, né? Antes do próprio show começar. E quem fazia essas esquetes eram os próprios artistas. Então você tem imagens disso, de Zezé de Camargo fazendo isso pequenininho nos anos 70, os Chitãozinho e Chororó fizeram isso também. Era normal, era show em circo, né, no interior do Brasil, né, porque era música ainda muito associada ao interior, muito associada a esse Brasil dos interiores e com essa estética do circo, né? É, então, isso é muito sintomático do... E, claro, o resultado é diferente. O resultado não é o resultado do Clint Eastwood, né? Que também, na época, era chamado de um subator. É importante lembrar. Hoje ele é cânone, né? Mas, na época, não era assim, não, né? Não era visto assim, não. Assim como também não é Mutantes. O resultado é outro, porque a mistura é outra, os valores são outros, né? Tem uma coisa interessante na década de 70, como você vai ter ainda, até os anos 80 a gente pode dizer que havia uma grande hegemonia cultural dos grandes centros para as grandes gravadoras. E todos esses movimentos vão crescer, vamos dizer, marginalmente, assim, de certa forma. É como se o pessoal que não fosse incorporado à Jovem Guarda se voltasse para o brega, trazendo a via de rock, e esse pessoal também vai ter que ir pelas franjas, né, de certa forma, pelo interior do Brasil. Quando que começa a acontecer uma virada de grandes gravadoras, de incorporarem? Ou havia algumas pessoas que furavam essa bolha? Como é que era isso? Pois as gravadoras da música sertaneja eram sobretudo as gravadoras nacionais, né? Sobretudo a Chantecler, a Copacabana, essas duas sobretudo, né? Até a virada dos anos 80 para os anos 90. Há um mercado de artistas populares, não só do sertanejo, mas também, por exemplo, do forró, que é o que eu estudo atualmente. Atualmente faço uma biografia do sanfoneiro Dominguinhos, e você vê isso muito concretamente. Havia, por exemplo, no caso do forró, toda uma indústria, às vezes de selos de gravadoras internacionais, mas que eram voltadas para, ou então gravadoras locais, como a Cantagalo, de São Paulo, por exemplo, que gravava discos para o Nordeste. Então, eles gravavam, por exemplo, Dominguinhos gravava seus discos pela Cantagalo. Os 4 primeiros discos, né, que não fizeram sucesso. Mas eles eram vendidos aqui no Nordeste, né? A Anastácia também fez isso, outros vários compositores e pessoal do forró fazia isso. Então você tinha um mercado, no caso da música sertaneja também, você tinha um mercado que era um mercado voltado para os interiores. O Brasil é grande, o Brasil é dinâmico, o Brasil né? Você tem esses mercados já. Agora não é um mercado, digamos assim, nacional, não é um mercado que consegue influenciar os grandes jornais do Sudeste, né? Não toca na televisão, né? Mas você tem o mercado das rádios dos interiores, né? E o mercado de discos, né? Que esses caras gravam discos, sobretudo nessas gravadoras nacionais. Então, assim, tem mercado. O mercado existe. Não é que o mercado não existe. Agora a questão você tem uma hierarquia do mercado, né? De discos, em que determinados gêneros estão nas melhores gravadoras, ou conseguem maior penetração, ou conseguem maior sucesso através dessas gravadoras nacionais também, né, mas também multinacionais, né? A MPB, por exemplo, surgiu em grande parte, né, na Philips, né? A gravadora Philips foi muito importante para a MPB, sobretudo na virada dos anos 60, dos anos 70. A televisão foi muito importante para a MPB. A MPB também foi um produto cultural, um produto mercadológico também. É importante que se diga isso também, né? A seu modo e na sua época, né? Quando a televisão ainda era um produto das classes médias e tudo mais. O mercado da música sertaneja até os anos 80 ali, né, ainda era o mercado dos interiores. Quem vai romper com isso gradualmente, né, e pouco a pouco, vão ser os sertanejos, quando a partir de 82 aconteceu um grande sucesso na música sertaneja, que hoje está fazendo 40 anos, hoje não, esse ano, né, que é Fio de Cabelo. Né? Fio de Cabelo é o primeiro disco da música sertaneja que consegue vender 1 milhão de exemplares, né, do disco Somos Apaixonados, de Chitãozinho e Chororó, em 1982. É o primeiro disco que rompe esse marco, que era um marco recente. Roberto Carlos só foi vender 1 milhão de exemplares em 77. Tá? Depois, mais poucos artistas conseguiram isso, Maria Bethânia, né, mas alguns poucos conseguiram esse marco antes de Chitãozinho e Chororó. Né? A Maria Bethânia com aquele disco Álibi, né? Também foi muito importante, né? E alguns outros poucos artistas tinham conseguido isso, e Chitãozinho e Chororó conseguiram.
esse marco ainda por uma gravadora nacional, a Copacabana. Eles só vão mudar para uma gravadora estrangeira, né, na virada ali dos anos 80 para os anos 90, né, que é quando essas gravadoras internacionais começam a perceber esse fenômeno, né, esse fenômeno que estava acontecendo já e tomando o Brasil meio que por dentro, né, por dentro e pouco a pouco, né. Por exemplo, tinha um programa na TV Globo, que era o Produção Brasil, que na época era capitaneado pelo Rolando Boldrin, e é muito curioso, né, porque esse programa, quando era capitaneado pelo Rolando Boldrin, não aceitava os sertanejos, né, não aceitava os sertanejos, porque o Rolando Boldrin tinha a política ele era um defensor da música caipira, então ele chamava a música sertaneja de música importada, música alienada, música, né, então ele não aceitava esse pessoal. É muito curioso isso, né, então, por exemplo, os sertanejos não tocavam na Globo, né, onde que os sertanejos começaram a tocar? No SBT, que na época era uma TV regional, local, né? Era TVS, nem era nem o SBT ainda, né? Depois virou SBT. Ele virou SBT ali na virada dos anos 80, ali no meio dos anos 80, quando virou transmitido nacionalmente, mas era uma TV local, né? Era TV paulista, né? Com retransmissores em alguns lugares. E é nesse lugar que os sertanejos encontram abrigo, não é na Globo, que já tinha todo um império formado, né? Eles, de certa forma, estão surgindo junto com o SBT nesse sentido, né? Então é interessante ver isso, né? Como é que eles vão comendo essas estruturas um pouco por dentro e um pouco conquistando esse sucesso pouco a pouco, né? Passo a passo, né? Enfim, gradualmente. Então, tem um mercado, mas esse mercado vai sendo construído também por eles. É isso que eu quero falar assim também, né? Já havia um mercado local, regional, mas a questão é que essa música deixa de ser um sucesso regional ou um tipo de música que só toca às 5 da manhã e na madrugada, né? Para ser uma música que vai tocar, sabe, na novela, vai ser tocado, né, em grandes shows, né? E aí esses artistas têm um papel muito importante de construir isso, né, passo a passo. Por exemplo, Chitãozinho e Chororó, quando tem o Rock in Rio em 85, eles piram com o palco lá do Yes, né? Falam, caramba, eu quero um palco igual ao do Yes, né? Imagina, os sertanejos estão olhando para o palco do Yes, que surreal isso, né? Mas quando eu vi isso, eu falei, caramba, que coisa. Para um pesquisador é interessante, não deixa de ser, né, cara? O cara tá, né, vendo aquilo ali, falando, eu quero essa fumaça, eu quero essa luz, né? Então eles começam a produzir também os shows dele para se tornar isso que hoje é comum, né? Esse show big business, né? Porque não era comum. Uma hora show em circo, com o violão, com o microfone de boca, negócio desplugado, qualidade ruim, uma gravação para ser tocada em AM, né? Aí eles começam a pressionar, né? Eles, eu estou falando vários artistas, né? Mas um dos principais nomes que fazem isso é o Chitãozinho e Chororó, né? Não, nós queremos gravação de qualidade para tocar em FM, nós queremos o música e tal, queremos, sabe? Queremos ter prejuízo durante um ano para a gente montar o palco assim como a gente quer, para depois lucrar lá na frente. Tem uma visão estratégica de mercado que eles vão construindo ao longo do tempo. Então não é, digamos assim, à toa que eles se tornam o que se tornam. Eles tiveram uma coisa de longo prazo também, né? Para quem não sabe, os Chitãozinho e Chororó começaram em 1970, né? Então, eles estão aí há 52 anos, né? Então... Tem um pesquisador aqui de Goiás, agora eu esqueci o nome dele, talvez você lembre, que escreveu um texto sobre... Agora eu não lembro o título do livro, mas remetia à música, à festa do peão. E ele faz uma divisão entre música sertaneja de raiz e essa música que vem de Chitãozinho e Chororó a partir da década de 80 ele chama de música cama redonda. Mas o que eu acho interessante no texto dele é a relação que ele faz entre a criação do universo sertanejo e as festas do peão, né? A construção das festas do peão, né? Como palco. Porque você já citou aqui essas pequenas esquetes e como o sertanejo na década de 70 principalmente estava vinculado ao circo, né? E agora a gente vai ter a construção de grandes palcos e as grandes festas, né? E eu acho que é interessante falar sobre isso porque isso vai se tornar cada vez maior, né? Isso é interessante, mas se eu só completar com isso que você falou, assim, do sertanejo raiz, né? Isso é um fenômeno que acontece volta e meia na música sertaneja. Quando uma geração é ultrapassada, né? Aí tende-se a chamar a geração anterior de raiz, né? Só que se você for lá atrás para ver esse debate, aquela dupla que hoje a gente chama de sertanejo raiz era chamada de, né, de falsificadora, de alienada, de, enfim, né, copiadora, de comercial.
Então, por exemplo, hoje a gente chama, né, Chitãozinho e Chororó de sertanejo raiz. Aí, na época do Chitãozinho e Chororó, lá nos anos 90, que eles faziam muito sucesso com a Evidência, sertanejo raiz era, né, cascatinhana. Só que cascatinhana já era chamado de sertanejo, de comercial, de banal, né, de tudo isso. Então, de tempos em tempos, isso acontece na música sertaneja, né, e é uma forma de lidar com o passado um pouco romantizando, eu acho, sabe? Parece um pouco isso, né? Eu acho um pouco complicado essa forma de lidar com o passado, né? Mas sobre os palcos que você falou, é importante isso, porque um dos palcos que vão se construindo como esses grandes palcos big business, né, vai ser a partir dali dos anos 80, 90, os rodeios, né? E aí o mais evidente claro, Barretos, né? Mas aí você tem justamente quando essa estética country também começa a entrar na música sertaneja, né? Que não era tão comum assim, né? Então é a partir dos anos 80 mesmo, né? Então, de novo, isso é fruto de mais uma incorporação. Claro, uma estética americana, meio Texas, né? Meio, enfim, de rodeio e tudo mais, meio Tennessee, meio Texas, né? Aliás, Estão Chororó, Zé de Camargo, todos eles já gravaram lá em Nashville, né? Em Tennessee, muito em função disso, né? É interessante a gente pensar o seguinte, assim, é um outro Estados Unidos que é incorporado, né? Normalmente para o pessoal da MPB, né? O pessoal gosta mais de coisas nova-iorquinas ou da Califórnia, né? O sertanejo gosta mais de Nashville e Tennessee, né? Mas os dois estão incorporando dos Estados Unidos, né? O João Gilberto gosta de jazz, né? De Nova Orleans, gosta de jazz, enfim, né? De Nova York, tocou no Carnegie Hall, não é? Lá em Nova York. Enfim, os sertanejos estão com outros olhares para os Estados Unidos, né? Mas ainda assim é os Estados Unidos, está todo mundo dialogando de alguma forma com os Estados Unidos. É interessante a gente ver, de certa forma, essa americanização do Brasil, mas eu diria que é a americanização de todos os lados também, né? Não é só uma americanização via sertanejos, né? O rock também é um pouco isso, essa incorporação do rock é isso também, né? O diálogo com jazz, né? E por aí vai, né? As harmonias, para quem estuda música, as harmonias de Berkeley, para quem, né? Quem toca alguma coisa acaba incorporando os ensinamentos de Berkeley, da Universidade de Berkeley, enfim, né? Da harmonia, papapá, enfim, né? Estou falando porque eu sou fruto disso também, né? Enfim, acho que todos, de alguma forma, somos frutos disso aqui. Todos nós estamos aqui de camisa, essa camisa sem botão. Antigamente, os brasileiros usavam camisa de botão lá nos anos 50, 60, você pega fotos, está todo mundo camisa de botão, né? Não tinha essa camisa moderna aí, é capaz de você estar de calça jeans que nem eu, né? O jeans é americano, né? Eu uso tênis, enfim, né? Então tem tudo a ver com essa incorporação e o Brasil se tornando um pouco mais parecido com os Estados Unidos, né? Mas o que é interessante pensar um pouco isso, né? Como é que diferentes gêneros incorporaram os Estados Unidos diferentes, né? Também, né? E uma coisa como o Hobsbawm, que tem uma passagem que ele diz que os livros sagrados foram substituídos por enlatados, por roupas, por discos. Isso cria identidades a partir da década de 60, né? O que separa as pessoas. Coca-Cola. E a gente vai. E de repente essas identidades são tão fortes que a pessoa fala assim: não posso namorar fulano porque fulano gosta de tal estilo musical. Não posso ficar perto desse cano porque de repente você estava apaixonado. Você descobriu que não, fulano escuta tal disco, então não pode ser, não é compatível, né? E é muito curioso assim como quando você vai pesquisar os espaços pequenos. Eu morei em Santa Amaro e eu sei que lá em Santa Amaro havia no começo da década de 60 uma banda que tocava rock e bossa nova. Era a mesma bandinha de maestros que tocavam rock e bossa nova. Quando está na capital grande, você podia separar as turmas. E falar, não vou escutar isso, não vou escutar aquilo. Mas quando o pessoal está no interior, eles misturam tudo e é outro universo muito mais centrifugado. Uma notinha que o livro que eu estava citando é O Chão é o Limite, A Festa do Peão de Boiadeiro e a Domesticação do Sertão, do Sidney Valadares Pimentel. Eu acho que esse livro saiu pela UFG um tempo atrás. Mas eu vou comentar outra coisa. Acho que a gente está fazendo quase uma história uma história breve aí, mas a grande virada do sertanejo você já antecipou, que era essa virada dos anos 80 para os anos 90, né? Quando as grandes capitais são tomadas pelo sertanejo. O que foi essa grande virada? E o que ela tem de inexplicável, assim?
Para quem que ela é inexplicável? Como você explica ela? Pois é, olha, eu sou nascido e criado praticamente em Niterói, no estado do Rio, né? Eu nasci em 1980 e oitenta e eu me lembro desse espanto, eu me lembrava desse espanto de ver esse pessoal do interior começar a tocar no Canecão, começar a aparecer na Globo, né? Quem é esse pessoal? Leandro Leonardo, Chitãozinho e Chororó, Jean Giovanni, Christian Ralph, né? Zezé de Camargo, Luciano, enfim, esse pessoal, Roberta Miranda, né? Que começou a ser inescapável, quando até então era escapável para alguém do Rio, né? Você simplesmente não ouvia, né? E desde então, assim, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? E tive que ir para muitos caminhos até tentar entender isso, entender por que que isso estava acontecendo. E eu só fui tentar entender esse fenômeno dos anos 90, que é essa virada dos anos 80 para os anos 90, quando eu vivi um outro fenômeno semelhante, que eu conto na introdução do meu livro, que quando eu estava fazendo o meu doutorado na França com outro tema, né, não tinha muito a ver diretamente com música sertaneja, e lá eu encontrei doutores, né, doutorandos, né, que estavam lá comigo fazendo doutorado, e eles gostavam de música sertaneja, né, eram sobretudo os doutorandos do interior do Brasil. Se não gostavam, pelo menos sabiam, sabe, as principais canções, sabiam uma história ou outra, lembrava de um tio que conhecia tal música, né, cantavam, pegavam violão, saía Saudade da Minha Terra, nem que fosse meio que no escárnio, meio que no deboche, meio que na ironia, mas sabiam, sabe. Eu fiquei assim, rapaz, eu já tinha feito um mestrado de música, eu conhecia muito pouco esse cenário, né? Eu falei, rapaz, né? E era a primeira vez que eu estava vendo doutores com pouco ou nenhum remorso de dizer que gostavam de música sertaneja. Para mim, aquilo era uma novidade, né? E era uma novidade, de certa forma, também, me parece, no Brasil, né? Claro que tinha isso, mas a vergonha, não tinha mais vergonha de ter isso, né? Eu achava isso muito curioso. Isso foi em 2007, né? 2007, 2008, quando estava surgindo o tal do sertanejo universitário. Então, estava surgindo lá Vitor e Léo, né? Estava surgindo João Bosco e Vinícius, estava surgindo Jorge Mateus, já era uma outra geração. E tinha meus amigos meus que sabiam as músicas já, mandavam ouvir tal música, tocavam no violão, ou às vezes até brincava, ironizava, né? Enfim, cantava fada, eu me lembro de cantar fada do Vitor e Léo, assim, de brincadeira, né? Eu tocava violão já, mas não conhecia as músicas, né? Então, fui um pouco atrás. E aí eu me lembro de olhar no YouTube e ver, sobretudo, os shows do Vitor e Léo no início lá, né? Já eram shows assim, Rock in Rio, nível Rock in Rio, né? Eu fiquei, rapaz, que coisa impressionante. É um Rock in Rio por semana eles fazem aí no interior do Brasil e eu não estou por dentro disso. O que é isso, né? Eu tenho que entender isso, né? E aí eu fui tentar entender esse fenômeno e fui recuando no tempo, porque eu sou historiador, né? Historiador fica com mania de voltar atrás. E inicialmente eu queria fazer uma tese sobre essa virada, dos anos 80 para os anos 90, como você estava bem falando. Só que aí eu tive megalomaniacamente, né? Eu tive que retornar mais até lá aos anos 50 para tentar fazer essa coisa, essa grande história da música sertaneja, porque tudo que eu lia na época, né? Hoje já tem uma produção mais ou menos considerável sobre música sertaneja, mas na época não tinha. Você tinha, né, uns livros nos anos 70, O Acorde na Aurora, do Valdemir Caldas, você tinha uns textos do José de Souza Martins, um sociólogo da USP, né, os dois são uspianos, Valdemir Caldas também, você tinha um livro da Rosa Nepomuceno, chamado Da Roça ao Rodeio, e era isso, sabe? Não tinha muita coisa além disso, não. Tinha muita jornal, né, fofoca, matéria de jornal, enfim, né, mas não tinha pouca entrevista séria com os caras. E aí eu quis tentar entender esse fenômeno. Como é que esses caras se tornaram o que se tornaram, esse fenômeno nacional? Então, acho que eu tento explicar isso por diversos motivos, né? Um deles é esse, um pouco essa intenção. Eles tinham essa empreitada, eles bancaram isso, né? Como eu estava dizendo. Você tem uma reconfiguração da indústria também cultural e fonográfica brasileira nessa época, né? Passo a passo estamos vivendo ali a mudança do LP para o CD ali nos anos 90. Então você tem uma mudança na indústria, isso foi importante também para as indústrias comprarem novos equipamentos mesmo, enfim, era outro tipo de plataforma, outro tipo de realidade, então era necessário ali esses grandes sucessos ali também para bancar essas mudanças que essas gravadoras estavam vivendo, né? Você tem uma mudança cultural, política, né, no Brasil, né? Nesse sentido, a ascensão do Collor foi importante, né? Porque o Collor foi um dos primeiros presidentes que recebeu o sertanejo em Brasília, né? Legitimando isso. Não foi o primeiro, não, porque teve casos anteriores, mas com muita ênfase, assim, né? A Rosane Collor cantava Nuvem de Lágrimas na casa da Dinda e por aí vai. Isso foi importante, né? Mas perceba, isso também não é uma coisa
muito se atribui ao Collor, às vezes, o sucesso da música sertaneja, como muitos, às vezes, na época, eu lembrava das pessoas lembrarem disso. Né? A música sertaneja fez sucesso por causa era Collor, né? O Collor foi a cereja do bolo, digamos assim, né? Mas não foi a causa do sucesso da música sertaneja. A música sertaneja vinha tomando por dentro do Brasil, né? E construindo essa hegemonia passo a passo, né? Desde os anos 50. Então não foi assim, né? Com Collor exatamente. O Collor foi a cereja do bolo, digamos assim. Calhou de ser ali, né? E claro, o Collor endossou ali e foi endossado pelos sertanejos durante um bom tempo do seu mandato também. Isso foi importante. Mas não foi só isso. Tanto é que o Collor passou e o sertanejo continuou crescendo, né? Depois, na era Lula, né, o sertanejo universitário é fruto da era Lula também, né, se a gente for tomar estrito senso, né? Mas não é só isso, né? Enfim, obviamente, né? Ela é mais do que isso, né? Mas tem a ver, por exemplo, o sertanejo universitário tem a ver com a ampliação das universidades no Brasil, feitas durante o governo da era Lula, né? Enfim, isso tudo ajuda a explicar, mas não é um motivo, não é uma causa única, né? Então é uma conjunção de fatores, sabe? De incorporações, de musicalidade. E eu acho que também tem um fator, Marcos, para concluir essa longa digressão aqui, que é uma mudança estética do padrão estético brasileiro mesmo, né? É uma incorporação, para o bem e para o mal, com todos os problemas disso, né? De uma estética que depois, nos anos 2000, vai ser chamada da classe C, né? A ascensão da classe C na questão estética no Brasil, né? A classe C sempre esteve aí, consumindo brega, consumindo os bolerões, consumindo os grandes cantores, mas aí esses cantores da música sertaneja tornam-se esses que vão ser representados nacionalmente com grande sucesso, agora fazendo as classes tradicionais, fazendo a MPB, fazendo o rock, engolir isso em seco, né? Vai tocar na Globo, vai tocar nas rádios das capitais, né? Você tem uma mudança estética no Brasil. Eu diria que, então, que a mudança estética acontece, inclusive, antes da mudança econômica, praticamente, né? Porque a gente só reconhece essa mudança econômica, pelo menos os discursos aí, né, reconheceram isso muito em função do governo Lula, embora viesse de antes também, mas é isso, né? Esse negócio da ascensão da classe C ficou muito martelado lá na época do Lula, né? A classe C está consumindo, a classe C está viajando de avião, a classe C está fazendo isso e aquilo. Mas isso vinha de um pouco antes, né? Vinha com um plano real, né? Um pouquinho antes, já vinha dando esses sinais, né? Eu acho que, mas com a música sertaneja se tornou claro na questão estética. E não só com a música sertaneja, né? Com axé, com pagode ali nos anos 90, tudo nos anos 90, né? Aquela bomba que tem ali muda o cenário musical brasileiro, muda o centro dele. Eu acho que é importante isso, né? Gostemos ou não, o centro de produção da música brasileira mudou, né? E mudou muito em função dessa nova sonoridade que esses grupos vão conseguir impor à sociedade brasileira, né? É inescapável a música sertaneja, goste ou não dela, assim como foi inescapável o pagode, foi inescapável o funk, né? O axé, né? Furando bolhas que antes eles não conseguiam furar. Nos anos 50, 60, 70, né? Eles não conseguiam furar isso da mesma forma que começaram a furar a partir dos anos 90, né? A ponto de se tornar o mainstream, né? Eles não eram mainstream, né? E eles se tornam mainstream a partir dos anos 90, né? E diferentemente do pagode, do axé, talvez a música sertaneja tenha conseguido construir isso de forma mais bem acabada, assim, né? A ponto de seu domínio ser bastante longo, né? Muito mais longo e talvez forte do que o pagode, muito mais coeso, talvez, né? Do que esses outros grupos, mas também porque incorporou as mudanças posteriores, né? Então, por exemplo, o sertanejo universitário incorpora a cultura da pirataria, incorpora, né, essa prática de distribuir CD lá nos anos 2000. Depois eles percebem logo que dá o dinheiro não é mais o disco, é o show, né? E começa a criar esse negócio de escritório. Quem mandava não eram os escritórios, né? Eram as gravadoras. Aí os sertanejos percebem isso ali nos anos do sertanejo universitário. Então eles estão atentos a essas mudanças todas que o mercado está fazendo. Isso explica também esse sucesso, né? Eles estão atentos e não dão murro em ponto de faca, né? Eu lembro a você que o Metallica, por exemplo, reclamou do MP3, processou os primeiros, aquele primeiro baixador de MP3 que tinha, qual era? O Napster, né? O Napster acabou por causa do Metallica, lembra? Enfim, né? Entre outros, né? O Roberto Carlos, ele gravava lá nos Estados Unidos, aí botava a cópia do disco no cofre, né? Vinha para o Brasil com o cofre, com aquele original no cofre, com medo das pessoas roubarem a música dele. Enfim, os sertanejos não tinham medo disso, né? Começaram a distribuir disco por aí, à torta e à direito, né? Então, isso também explica, em parte, essa manutenção dessa hegemonia também, né?
Divaguei demais, desculpa, Marco. Não, eu acho muito. É porque são muitos fatores, na verdade, por mais que você. Um dos que eu tava lembrando aqui que eu acho interessante é quando começa a ter medição de audiência ao vivo, sabe? E o pessoal pensava assim, não, quando coloca um roqueiro a audiência sobe. Não subia nada, a audiência caía, e o pessoal começa a ver o que dá audiência no ao vivo, e aí você vê uma mudança de todo o perfil. Tipo, um programa igual Caetano e Chico, eles achavam que era o máximo do suprassumo mas a audiência era lá embaixo, assim, então começaram a perceber que o que dá audiência, e isso mudou a pergunta da TV, e mudou o que você falou, o centro mudou. Alguns vão falar assim que o centro mudou para o desejo, né? O desejo do povo foi mais representado, né? O desejo das pessoas foi mais representado, e não tanto aquilo que é imposto como bom gosto, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é uma curva política também que eu sou do interior de Goiás e eu sempre lembro da música vinculada também a campanhas políticas, porque havia os showmícios também. Essa indústria do showmício foi muito importante também dentro da construção do sertanejo, porque o sertanejo se dividiu entre os candidatos e faziam muito estrago em termos eleitorais, assim, dependendo daquilo de quem eles apoiavam, fazia muita diferença dentro das campanhas, né? E eu acho muito interessante pensar que o Lula só consegue ganhar a eleição quando ele tem apoio do Zezé de Camargo, no mesmo ano que é lançado o filme Dois Filhos de Francisco, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão política e o sertanejo, que às vezes tende a ser visto como muito um polo só, como se fosse uma única posição. Existe uma complexidade aí também, né? Pois é, o showmício começa a ser uma prática na redemocratização, né? Já, né? Começa a haver diversos artistas que começam a se filiar a determinados candidatos e por aí vai, né? Por exemplo, Bete Carvalho, né? Foi muito ligada à Brizola, né? Ali, até o fim da vida, né? Mas ali na redemocratização. Né? O Dominguinhos, que eu estou pesquisando agora, né? O sanfoneiro Dominguinhos virou cabo eleitoral do Fernando Henrique, ali em 94, 98, né? Depois foi cabo eleitoral do Serra, do Alckmin, né? Ele se tornou nos anos 90 um fã em tempo integral do PSDB, né? Nos anos 90, né? Uma parte dos sertanejos pequena ainda se tentou se filiar a alguns candidatos, né? Sobretudo locais, isso aconteceu muito, né? Mas no plano nacional quase sempre vigorava a questão de quem pagava mais, né? Então, isso durou até 2006, quando foi proibido os showmícios, né? Nesse meio tempo aí você tem a eleição do Lula, que foi em 2002, né? Como você disse, teve foi quando os Zezé de Camargo participaram como hoje ele, Zezé, que é muito entusiasta do Bolsonaro, né? Pouco se lembra disso, pouco é lembrado disso também, né? As pessoas parecem que não lembram que ele apoiou o Lula, pelo menos não perguntam ele sobre isso, não vejo nenhum jornalista perguntando ele sobre isso. Mas ele apoiou o Lula lá em 2012 e cedeu a música dele chamada Meu País, que fala de reforma agrária, né? Tem alguém colhendo fruto, tem alguém levando lucro sem saber o que é plantar, tá sobrando paciência, tá faltando... Enfim, né? Ele está falando lá da questão agrária brasileira, né? E um tema candente, né? O negócio da reforma agrária, que era um tema que até os anos 90 incendiava o Brasil, né? Ou pelo menos botava fogo, assim, né? Dividia lados, que eu quero dizer, né? Aliás, servia para definir quem é de esquerda ou quem é de direita, né? Até os anos 90, até os anos 2000, né? Hoje em dia, ninguém fala mais de reforma agrária, não é uma questão. Você fala que é de esquerda, pergunta mais o que você acha da sexualidade, do que você acha da reforma agrária, né? Enfim, então, isso mudou também, né? Mudou essa questão também. Mas diga, você ia falar, eu te interrompi, Marcos. Eu ia comentar como a narrativa do filme também, que foi lançado na mesma época, tinha essa pegada também. O filme é um pouquinho depois, Marcos. O filme é de 2005, viu? Ah, é 2005? Já era do governo Lula. Mas tem essa estética aí, né? Do cara que dá certo, né? O pobre que consegue chegar lá. Sim, né? Mas eu achei que tinha uma representação de esquerda pra mim, na minha cabeça estava junto essa representação de esquerda, assim, ou a esquerda, né? Não era aquela representação comum do sertanejo, tinha alguma diferença ali, inclusive. Mas tem. Sim. Mas tem, sabe por quê, Marcos? Porque embora tenha sido feito isso, não direi que ele foi parte da campanha, como foi a canção Meu País, né? Mas ele tem essa estética, que é essa estética de assumir a pobreza e assumir o discurso da ascensão social. Coisa que não era comum na música sertaneja. Se você pega os clipes, né, e as narrativas
que tem nos anos 90, por exemplo, da música sertaneja, eles não assumem essa questão da pobreza. Claro que todo mundo sabia que Leonardo tinha sido plantador de tomates, mas vocês sabiam que Zezé de Camargo tinha sido pobre, mas o que era enfatizado por eles mesmos não era isso, né? O que era enfatizado era a riqueza. Então, por exemplo, o clipe de El Amor se passa no Aras, né? Todo bonito, né? Você pega o especial de Leonardo na TV Globo, ali em 92, se eu não me engano, o especial se passa na Disney, né? O Leonardo tem a namorada que é a Adriana Esteves, ela se perde lá, ele vai atrás dela, enfim, né? Não tem nada a ver com essa retórica de ascensão social, né? De valorização pelo trabalho, né? No filme do Zezé, inclusive, tem até uma ironia à ditadura, né? Uma brincadeira com o negócio da ditadura, né? Coisa que não era algo tematizado pelos sertanejos. Daí dá um pouco essa sensação mesmo que você teve, né, de incorporação desses valores que soam mais à esquerda. E de novo, isso se torna o interessante desse filme do Zezé é que ele também muda essa sensibilidade em relação à forma dos sertanejos contarem sua própria trajetória, né? Isso é muito interessante, porque aí vira praxe, vira normal o sertanejo contar essa ascensão quase de autoajuda, né? De você trabalha, se você pode, você consegue, essa coisa meio, né? Quase autoajuda, né? Enfim, sem problematizar questões maiores, né? Mas se eu quiser, eu posso, né? Tem até uma parte mágica no filme, que é aquele negócio de que achar que o sucesso do Zezé de Camargo deve ser as fichinhas do pai dele, né? Essa é uma narrativa mágica, né? Para se contar a trajetória que é muito mais complexa que isso, né? Enfim, mas serve um pouco para legitimar esse discurso de você pode, nós podemos, a classe C pode subir, né? Nós podemos ascender, um pobre pode... Que é um pouco a trajetória do Lula, se a gente pensar também, né? Uma trajetória muito mágica, muito única, muito especial, né? Muito diferente. Não dá para a gente querer transformar isso em norma, mas de certa forma o filme transformou isso em norma, pelo menos na retórica, né? E os sertanejos incorporam muito essa forma de contar, e praticamente hoje em dia todos eles incorporaram essa retórica, né? Que se inicia com o filme, eu diria. Deixa eu dar um chute aqui. Por favor. Eu tô pensando aqui em Goiás, tô pensando na representação de Goiás, e aí eu queria vincular esse filme também com outro que aconteceu na mesma... Agora eu tô chutando épocas, mas na minha cabeça aqui era próximo, que é o Tronco. Teve um filme, acho que um pouquinho antes, chamado O Tronco, que tinha o Ângelo Antônio, acho que é, fazendo O Tronco, do Bernardo Ellis. Aí depois vem um outro filme do Zezé de Camargo. Aí você vai ver as representações de Goiás, e o Bernardo Ellis era um autor de esquerda. Então talvez na minha cabeça eu vinculei essas duas coisas. E talvez faça sentido, talvez não. Ah, rapaz, mas é isso aí. Havia essa ideia, né? O sertanejo, até o próprio termo sertanejo universitário, que começa ali em 2005, eu tomo como marco 2005 para o sertanejo universitário, porque é quando surgem os primeiros discos, né, gravados em casa, né, de forma amadora, os primeiros discos de João Bosco Vinícius, os primeiros discos de Jorge Mateus, né, Vitor e Léo, César Menotti e Fabiano, essas duplas principais começaram a formatar uma determinada estética que foi incorporada do acústico, aquela estética do acústico MTV, né, que começa a ser incorporada ali a partir de 2005, violão de aço, né, shows informais e por aí vai. E foi chamado de sertanejo universitário, de novo, né, que vivemos ali durante a era Lula, nós dois somos frutos disso de alguma forma, né, viemos a trabalhar em departamentos, em cursos criados durante esse período, né? Tanto eu quanto você na Bahia ou aqui em Pernambuco, né? São expressões disso, né? Então, não havia essa ideia da música sertaneja ser contra Lula, ou ser contra o PT, ou ser contra a esquerda, pelo menos não de forma clara como há hoje, né? Ou quase hegemônica, né? Hoje, a pessoa que quer agredir a música sertaneja fala que ela é apoiadora do Bolsonaro. Só que não era bem assim, é isso. Zezé apoiou o Lula, né? Sérgio Reis apoiou o Lula, né? Sérgio Reis chegou a visitar Dilma, se não me engano, 2 vezes, né? E hoje ele virou um golpista aí, né? De marca maior, pregando jogar bomba no STF e tal mais. Mas isso não foi sempre assim, é isso que eu gosto de enfatizar, né? Um aspecto que eu acho interessante também, além da ascensão cada vez maior da indústria do rodeio, que o pessoal compra os shows já, o pacote, né? O empresário vende o pacote de shows dos sertanejos, compra vende mais 2 duplas que vão ser os sucessos do futuro. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é a transição de um discurso sobre o amor eterno para um discurso sobre o prazer constante. Essa transição de discurso sobre o molde das relações e a aceleração
que permite o sertanejo desbancar a aceleração musical, que permite o sertanejo desbancar, competir, desbancar o axé, a indústria do axé. Porque agora o sertanejo pode subir no trio elétrico e não tem problema, tipo, pra dançar, né? Essa ideia do pra dançar, né? Que você comentasse esses aspectos aí, tanto essa mudança de discurso quanto essa mudança rítmica, me parece, não sei se estou certo. Sim, sim. Isso é muito interessante, né, Marcos? Porque eu lembrava lá dos anos 90, né, que foi quando eu entrei em contato com a música sertaneja, né, como carioca, e meu espanto foi isso, foi de não ter uma obra de um goiano, de um mineiro, né, bom, já de um mato-grossense, bom, já que não tem, vou eu escrever, né, vamos lá, né, é um objeto para mim, né, objeto de estudo. E um dos meus espantos era exatamente isso. Poxa, nos anos 90 ninguém dançava música sertaneja, né? Não se dançava, você cantava com a mão para cima, dançava abraçado, enfim, né? Você não dançava, né? E ali, a partir do sertanejo universitário, se tornou uma música dançável, né? Aliás, essa outra incorporação da música sertaneja, né? Desses ritmos dançáveis. Um pouco forró, um pouco bachata, um pouco tudo misturado lá com, né, o João Marcelo e o Lucas, lembra? Do João Lucas e Marcelo, né? Eu quero tchu, eu quero tchá, lembra? Enfim, tem forró, tem tudo. Então, mas isso é uma mudança recente, não tem 20 anos ainda, né? Se a gente pensar bem, né? Você tem uma ou outra música que se dançava, mas era raridade, era exceção, né? Antes dos anos 2000. Então, isso se torna uma norma. E a prática de shows é um pouco exatamente essa que você falou, né? Que é de você vender pacotes de shows, né? Sobretudo com a hegemonia dos escritórios. E aí tem a ver com esse surgimento dos universitários, né? Os universitários impõem essa forma de mercadológica diante dos fins das gravadoras, né? As gravadoras praticamente morreram. Hoje qualquer um grava um disco, né, de forma relativamente barata comparado com o que era antes, né? Grava-se no interior, né? Por exemplo, Vitor e Léo gravava em Uberlândia, eles não precisavam nem para São Paulo para gravar, né? Isso é uma mudança radical na indústria, né? E passou-se a perceber que você ganhava mais dinheiro com show do que com disco, né? Então, isso é uma mudança bastante radical também no cenário. E eles perceberam isso, né? Então, perceberam que fazendo esses pacotes de show, que já havia, não é que não havia, né? Havia coisa de você ter turnê de radialista, né? Turnê da rádio tal, que passa por várias cidades. Isso havia já, né? Com vários artistas. Isso era comum, né? Por exemplo, o Títulos de Choró, lá nos anos 70, fazia a turnê do Geraldo Meirelles, que era um radialista famoso da época, né? Mas perceba, o grosso do dinheiro vinha com disco ainda, né, na época, né? O show você não conseguia tanto dinheiro. Agora se inverteu, né? Agora você ganha dinheiro com show. Então você tem prejuízo na hora de gravar DVD, você tem prejuízo na hora de gravar, mas mirando lá na frente, né? Então isso é uma dinâmica também que os sertanejos começam a forjar aí nessa nova dinâmica do mercado cultural, né? Curioso aqui, eu estou pensando em como você mostrou que a narrativa que eu achava que era de esquerda, na verdade, era uma narrativa quase de meritocracia, né? E é como a gente foi capturado por essa ideia de inclusão pelo consumo, né? Que hoje é tão criticada, né? E foi todo mundo capturado. E o que eu vi como narrativa sendo de esquerda, hoje virou a narrativa não do self-made man, quase assim. Eu tenho méritos, eu consigo. Mas um aspecto que a gente não colocou, e eu acho que esse é importante também, é essa mudança das narrativas do amor eterno, geralmente fracassado, mas nem sempre, mas a ideia da promessa do amor eterno e a ideia do prazer constante. Essa mudança é interessante porque geralmente você tinha o funk mais vinculado a esse tipo de coisa mais... o amor que você não prometia eternidade, assim, você tinha essa vinculação, assim, e de repente o sertanejo faz esse discurso e tem uma redescrição da imagem da masculinidade, porque agora o pessoal vai se vestir como roqueiro, vai começar a aparecer tatuado, vai começar a reconstruir essa imagem. Talvez, eu acho que a partir do universitário, como é que você vê essa transição de imagem, de autoimagem? Rapaz, você tinha falado antes, na pergunta anterior, você falou do trio elétrico também, né? Eu me lembro que eu fui atrás, eu decidi assumir o tema música sertaneja quando eu vi um vídeo ali em 2009 do Jorge Mateus em cima de um trio elétrico, tocando para um público de Abadá,
e eles começam a tocar AC/DC e emendam com Nova York, um sucesso de Christian Ralph, né? E a galera pulando e dançando e tomando cerveja e se beijando como se fosse um trio elétrico, né? E eu falei, rapaz, que é isso? Que doideira é essa? Que eu não tô entendendo nada, né? Quero entender o que é isso, né? Que loucura é essa, né? No pesquisador isso é instigante, pelo menos para mim foi, né? Instigante, né? Então isso tem a ver com uma série de mudanças que a música sertaneja faz ali naquela época do sertanejo universitário, mas que era só mais uma dos ciclos da música sertaneja, né? Mas uma das principais inovações ali naquela época é essa que você falou sobre a mudança da poética, né? Das letras, né? Da forma de descrever as relações, né? Porque a música sertaneja, desde que ela surgiu, uma das acusações que se fazia à música sertaneja, desde lá dos anos 50, dela ser muito melodramática, né? Muito música de corno, né? Na época não havia ainda o termo sofrência, né? Mas essa acusação, sobretudo por parte dos caipiras, era uma acusação que volta e meia acontecia, né? Sobretudo a partir da incorporação da Guarani, mas sobretudo do bolero, que tem muito essa marca, né, da sofrência, do melodrama. De novo, sofrência não era o termo usado, né, mas o melodrama, né, melodramático, exagerado, né? E o sertanejo universitário ele traz uma outra estética, porque ele continua com esse negócio da sofrência, ele não rompe de todo com isso, porque essa é uma marca na música sertaneja, mas ela instaura também a ideia da poética amorosa, otimista, né, na qual os pares vão se encontrar, a relação vai dar certo. Né? Você pega as músicas de Vitor e Léo, por exemplo, são todas otimistas, quase todas otimistas, não tem música de corno ali, né? Você pega os grandes sucessos do Luan Santana, né? Sei lá, Meteoro da Paixão, lá de 2008, né? Eles vão dar certo, o casal vai funcionar, né? O amor vai vigorar. Não é mais uma música de corno. Perceba, ainda existem essas músicas, mas a grande inovação me parece ser essa, né? As coisas vão dar certo, né? Você tem também as canções que eu falo que são as canções da farra, né? Cada vez mais tem músicas da farra, seja exaltando carros, como Camaro Amarelo, seja exaltando, por exemplo, o Tô Nem Aí Pra Você, né? Você me deu um chifre, você me enganou e eu já vou partir para outra, vou pegar outra e vamos que vamos, né? Você tem, por exemplo, Aí Se Eu Te Pego também, né? Toda uma estética otimista e da farra também, né? Porque é uma balada, né? Sábado na balada, a galera, enfim, né? Tá a galera lá, passa a mulher bonita, ele vai dar em cima da mulher, né? Então, é uma poética da farra e ao mesmo tempo otimista, não tem ninguém sofrendo por amor, né? Eu me lembro que quando eu estava fazendo a tese, né, não havia nem o termo sofrência ainda usado de forma tão disseminada como a hoje. Havia, mas não havia de forma tão disseminada, né? Isso começou a aparecer a partir de forma enfática, assim, né? A partir assim, mais ou menos 2012, 13, começou a aparecer mais no meu radar, assim, né? Claro, existia, mas não era usado, assim, né? Porque a grande inovação dessa música sertaneja universitário tinha sido isso também, né? E essa estética do tô nem aí para você, né? Como eu falei, né? Você me deu chifre, eu não tô nem aí, vou partir para outra, vou pegar outra. Essas são as grandes inovações que eu diria, que depois foram até aprofundadas ou incorporadas por esse dito feminejo, de 2015 para cá, né? As mulheres incorporaram muito essa estética da farra, da balada, vou beber, sim, e quero pegar geral, e vamos que vamos, e, né? Essa estética da farra, né? Da zoação, da brincadeira, né? Da informalidade e por aí vai. Então, essa é uma mudança bastante sintomática. Junto disso, tem a sofrência também, né? Não é que a sofrência tenha terminado, de novo, né? Mas acho que a inovação desse sertanejo universitário foi essa. De novo, é uma estética que não tinha a ver com a música sertaneja, né? Não tinha a ver. Né? Era o contrário disso, a música sertaneja. Então, eles puderam incorporar essa estética. E o interessante da música sertaneja é isso. Eles rompem sem romper, né? Eles sempre fazem esse caminho. Eles rompem, mas ao mesmo tempo eles têm que ser lidos como parte de uma linha evolutiva da música rural, da música do interior, né? Então esse é o grande enigma da música sertaneja, né? Como fazer isso, né? Essa mediação que esses artistas estão fazendo a todo momento. Então eles às vezes dão um passo à frente, aí às vezes dão um passo atrás. Por exemplo, começam a regravar clássicos de antigamente. Né? Por exemplo, César Menotti e Fabiano fizeram isso, ficaram muito famosos, né? Com Leilão, com Ciúme, né? Com as músicas sobre ciúme e tudo mais. Depois eles gravaram um disco chamado Memórias, né? Só com clássicos dos anos 80, né? 70, 80, né? Eles chamam de Memórias, né? Porque era da época do passado, né? Mas são clássicos da música sertaneja. Agora eles gravaram um disco que mistura rock, músicas do Nenhum de Nós, músicas do Legião Urbana, né? Com música sertaneja, faz um medley, 2 canções juntas, né?
Aí depois a tendência é dar um freio. Então a música sertaneja fica sempre negociando essa questão da tradição, porque para esses gêneros rurais, essa questão da tradição é muito forte, e é muito difícil distanciar deles, né? A mesma coisa acontece com o forró. Um artista pode até avançar um pouco, mas ele também não pode romper demais, porque senão ele é visto como inimigo, como alguém, né? A não ser, enfim, né? Por exemplo, o Dominguinhos, que eu estou fazendo um livro, né? Ele flertou com jazz, por exemplo, né? Mas é isso, ele era o herdeiro de Gonzagão, então ele não podia também incorporar o jazz completamente, não podia despirocar completamente, senão ele corria o risco de ser um Hermeto Pascoal, um Sivuca, então ele tem que ficar negociando. Então ele incorpora o jazz, incorpora os acordes tronchos, esquisitos na música dele, mas ao mesmo tempo regrava Luiz Gonzaga, né? Faz uma música mais tradicional aqui e acolá, enfim, ele tem que negociar isso, né? Toca no free jazz, no Rio, nos anos 80 e 90, mas também toca na Feira de Caruaru, né? Então ele tem que mediar isso. Para esses gêneros tradicionais, forró, né? E a música sertaneja, ou pelo menos, ou também as músicas lá do sul do Brasil, né? Aqueles festivais que são muito importantes, aquela questão da tradição, né? Local, é difícil romper totalmente com ela. Então esses artistas ficam negociando esse ir e vir, né? Esse modernizar e virar tradição, modernizar e virar tradição, né? Até porque quando eles são ultrapassados por uma geração mais nova, eles viram tradição, né? Ao olhar do público. Então isso também é outro ingrediente importante se notar também nesse debate da música sertaneja. Eu acho que uma síntese muito interessante que você fez, um artigo recente, é que, por exemplo, o Stati, que faz todo um trabalho semiótico sobre a canção popular, ele coloca um centro, de certa forma, do universo cancional brasileiro em Garota de Ipanema. E que você pegar isso, eu te pego para comparar. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho muito interessante pensar como há uma transição do que seria essa música brasileira. E aí o significante, eu vou levar isso a sério, a afirmação do Zezé de Camargo de que a música popular brasileira é o sertanejo, porque eu trabalho na Unilab e quando o pessoal, o que eles conhecem de música brasileira? O sertanejo, né? E não levar a sério essa representação do país que o sertanejo traz, talvez seja não levar a sério o próprio país, assim, como os valores estão sendo hegemônicos, né, no dia a dia das pessoas, né? Aí eu acho interessante essa transição da Garota de Ipanema, do Neblon, para Ai Se Eu Te Pego. Pois é, a música brasileira, né, Marcos, se tornou isso, gostemos ou não, assim, pode até não gostar, mas ela se tornou isso um pouco porque ela conseguiu dialogar também com as multidões, né? Eu tendo a ver isso também um duplo olhar. Claro que tem um certo lamento, sei lá, as pessoas não conhecerem, né, o Hermeto Pascoal que eu falei agora, né, ou o Djavan é mais conhecido, né, mas enfim, o próprio Chico Buarque, né, você pega gerações mais novas não conhecem, né, isso, né. Eu já vi gente, inclusive, de 30 anos que não conhece Beatles muito bem, assim, né? Eu acho tão curioso, porque Beatles foi importante para mim, e eu não sou da geração dos Beatles, obviamente, tenho 40 anos, né? 41, mas é muito curioso que o mundo mudou mesmo, né? Ontem eu estava vendo o Fantástico, apareceu a Cristina Aguilera e perguntaram quem ela conhecia da música brasileira, ela conhece a Anitta, né? Ela falou Anitta, claro, né? Enfim, é quem ela conhece, né? Ela não vai conhecer João Gilberto, né? Os dois tocaram nos Estados Unidos, né? Anitta e João Gilberto, mas ela conhece a Anitta, claro, né? Enfim, então acho que a música sertaneja se tornou isso mesmo, assim, né? De certa forma a gente está ficando velho, né? Mas eu tendo a ver isso em relação à música sertaneja, assim, tendo a ver isso menos como condenação, tendo a ver menos condenando isso, né? E mais tentando entender por que isso aconteceu, né? Eu acho que uma parte da explicação tem a ver com tudo isso que já falamos, mas tem a ver também com o intuito deles quererem dialogar com esse Brasil, né? Eu vejo também muita gente da MPB não querendo dialogar com o Brasil, né? Não querendo dialogar com esses interiores, não querendo dialogar com essa nova realidade, não querendo dialogar com a cultura digital, não querendo dialogar, enfim, eu percebo muito isso também, né? Então, é compreensível o Brasil, a música brasileira ter se tornado o que se tornou também, porque uma parte dessa pessoa também não quer dialogar, né? Ou quer chegar de forma vertical para esse público, né? Ou para esses interiores, ou para essas outras realidades do Brasil. E aí é difícil, né? Mas sobre Aí Se Eu Te Pego, né, e Garota de Ipanema, acho que são dois marcos da música brasileira, né? E aí são dois marcos de dois momentos da música brasileira. Garota de Ipanema, né, que chegou... E é curioso que elas têm algumas semelhanças, né? Eu tento mostrar isso no artigo que eu escrevi lá na Folha, né? Que as duas falam de uma mulher que está passando, né? Uma mulher que está passando e parece que o cara
chega na mulher, olha a mulher, né, tenta chegar, né, de alguma forma, e os dois não pegam a mulher, né, a relação não se consuma totalmente, né, muito curioso isso, né. Claro que elas são músicas completamente distintas, eu sei, né, mas tem essas semelhanças que são interessantes, né. As duas músicas foram gravadas por artistas de menor expressão antes de chegar na versão mais famosa, no caso da Garota de Ipanema, João Gilberto, né, no caso Se Eu Te Pego, com Michel Teló, já tinha sido gravado por diversas bandas do Nordeste. Aliás, é uma música do Nordeste, feita por nordestinos, baianos, diga-se de passagem, né? Foi gravada por diversas bandas de forró aqui do Nordeste, antes de ser gravada pela versão do Michel Teló, né? E são músicas que são marcos na história da música brasileira, assim, gostemos ou não, gostemos de uma ou não de outra, são marcos na música brasileira, né? Porque são dois gêneros que conseguem se exportar e conseguem um sucesso mundial, né? Naquele momento. Tanto a bossa nova quanto a música sertaneja, né? Depois até algumas músicas do Gustavo Lima também fizeram sucesso internacional por causa do sucesso de Aí Se Eu Te Pego, mas Aí Se Eu Te Pego foi um marco, levou o Michel Teló para fazer show fora do Brasil, né? Foi um grande... hoje é muito comum as pessoas fora do Brasil associarem o Brasil a Aí Se Eu Te Pego, né? Eu me lembro que, não sei se você lembra, mas na Copa do Mundo foi 2018, tinha uma série de grupos brasileiros cantando Nuvem de Lágrimas lá na Rússia, sabe? Eu achei muito curioso isso, né? Que é isso, a música brasileira está mudando, né? O que representa a gente internacionalmente está mudando, gostemos ou não. Perdão, foi Nuvem de Lágrimas, não, foi Evidências, né? Foi Evidências, que era cantado pela torcida brasileira, né? Sintomático do que o Brasil se tornou e as mudanças todas que vivemos desde então, né? E como esse rótulo sertanejo, ele é aberto, porque o Michel Teló, aquela música, se você colocasse ela no forró, talvez se encaixava. Se você pega evidências, a origem da gravação é um pop, talvez até o pop rock ali, sei lá, dá para colocar a estrutura das bandas de rock. É muito interessante como tem essa configuração e essa mistura. Mas eu vou te perguntar sobre, já que a gente está falando de como ela representa o Brasil, sobre representações de questões hoje que são pungentes, como você falou, não é a reforma agrária que a gente vai falar agora. A gente vai falar de questões de identidade, como elas são representadas na música sertaneja. E eu acho que é interessante pensar. Vou te perguntar primeiro sobre a questão racial, porque eu sei que lá na década de 50 você já tinha a dupla que cantava Índia Seus Cabelos, eu esqueci agora. Cascatinha Ana, né? Mas como você vê essa representação? E, claro, isso mostra muito como é o Brasil também, né? A gente pode encontrar o Brasil na música sertaneja, assim. Rapidinho, sobre essa questão da reforma agrária que você falou, que é interessante, Marcos, tem um intelectual que é o Idelberto Avelar, ele fala muito dessas palavras que foram sumindo do nosso repertório político, né? Um deles é a reforma agrária, mas sobretudo a palavra latifúndio, né? A palavra latifúndio sumiu do espectro político, ela aparecia nos jornais, aparecia na televisão, aparecia nos movimentos políticos. Hoje é uma palavra que sumiu, né? Era uma palavra muito usada e desapareceu. Agora a palavra é agronegócio, né? Enfim, né? Mas nunca se usa mais a palavra latifúndio, né? E latifúndio improdutivo, sempre falava do latifúndio improdutivo e como eu fazer... aqui no interior aqui de Goiás eu vejo que a ideia muito mais agora virou... a própria ideia da terra, ela é alugada, você aluga ela para fazer outra coisa. Isso é uma lógica muito estranha, assim, que a gente não tem pensado sobre isso também. Porque você pega a terra, aluga para alguém produzir e vira um bem financeiro, né? Um bem financeiro, né? As consequências vão vir, vamos ver o que vai acontecer. Outra palavra também que se perdeu, proletário, né? Proletário é uma palavra usada, agora é parceiro, né? O cara do Uber é parceiro da empresa, enfim, né? Se usa essa palavra, não se usa mais proletário ou empregado, né? Dá uma noção, aí a pessoa muda a palavra e muda o sentido e muda o discurso político também, né? Porque é isso, no caso dessas palavras, eram palavras que eram importantes para as esquerdas, né? Reforma agrária, né? Latifúndio, proletário, né? Foram palavras que a própria esquerda foi um pouco abolindo também do seu espectro em favor de outras, né? Sobretudo em favor dessas questões identitárias e tudo mais, né? Que, claro, tem os seus ganhos, mas é isso que eu estou falando também, né? Tem algumas perdas, acabou que escanteamos algumas palavras que não sei se eram para ser escanteadas, né? Enfim, mas tudo bem. A minha pergunta é complicada, porque como
como a questão racial é representada no sertanejo, é bem complicado, porque aí você teria uma história tão longa para falar, mas acho que tem alguns marcos que são que dá para fazer. Pois é, rapaz, a música sertaneja é o Brasil, né? Então, assim, você tem figuras que eu mesmo me surpreendi durante a pesquisa, né? Porque isso não era exatamente o meu olhar à primeira vista, assim, né? Analisar a questão racial na música sertaneja. Acho que até ainda falta um trabalho mais sério sobre isso, né? Mas eu tive algumas surpresas, né? Por exemplo, né? Essa que você falou, né? Cascatinhana era um casal de negros, né? Na música brasileira, né? Você tem também você vê muitos artistas com certas características indígenas muito claras, né? Por exemplo, Chitãozinho e Chororó. É porque hoje eles não parecem tanto, talvez depois de tanta plástica, não sei o que eles fizeram, enfim, não parecem tanto, mas se vocês pegam os discos, pega o disco que tem o fio de cabelo, né? Eu gosto muito desse disco porque na frente eles estão vestidos de terno, né? Mas você olha para eles parecem, eles são do interior do Paraná, né? Mas você olha para eles, poderiam ser paraguaios, poderiam ser bolivianos. Vocês olham para eles, parecem aquelas características indígenas, né? De parte da população brasileira, né? Então você tem essa marca na música sertaneja. Há poucos negros, de fato, na música sertaneja, se a gente olha estrito senso, né? De cabeça eu consigo lembrar do João Paulo, lá da dupla com o Daniel, né? Da Cascatinhana, que a gente já falou, do João Lucas e Marcelo também, né? Um deles era negro também, mas relativamente há poucos negros na música sertaneja, se a gente pensa olhar, mas há muito essa mistura de cabocla, mais, né? Da realidade de muitos artistas, né? De vários artistas que têm um pouco essa característica, né? Que é comum em outros gêneros também, no forró, todo gênero que flerta muito com o Brasilzão, né? Acaba tendo, aliás, todo gênero da música brasileira acaba esbarrando em outras raças, né? Aliás, a música brasileira talvez seja um dos poucos, assim como o futebol, talvez seja um dos poucos, mas a música brasileira é um dos poucos searas da sociedade brasileira onde a meritocracia ainda conta bastante, né? Então, é na música que negros, né, índios conseguem alguma expressão de valor, na música e no futebol, né? Na música e no futebol não tem muito esse negócio não tem tanto esse negócio do QI de forma tão determinante como há em outros setores da sociedade brasileira, né? Na música e no futebol, se você for filho do Zico, não necessariamente você é bom, né? Como aconteceu com o filho do Zico, né? Se você é filho do Pelé, como é Edinho, não garante para você um sucesso muito radiante no futebol, pelo contrário, né? Então, na música também, eu diria que acontece mais ou menos o mesmo, assim, né? Você tem esses artistas de origem popular, muito claramente. O próprio Zezé de Camargo, se a gente olhar para ele, é um caboclão, né? Enfim, né? Traços claramente de mistura de raças ali, né? Eu acho que tem uma questão que é, assim, essa aparição da identidade e a tematização também. Eu acho que aí tem um abismo em relação à própria ideia de identidade racial positiva, no sentido do James Baldwin. Eu sou negro, mas eu não sou o seu negro. Então eu vou que isso apareça nas canções, talvez seja o ponto, né, o ponto da questão, porque ter negros, mas não que essa questão não seja tematizada, é que talvez porque você trabalhou com o Wilson Simonal, né? Então, sim, o fato dele apresentar essa questão trazia uma carga para ele naquele momento que havia todo o movimento Black Power, etc. Mas parece que na música sertaneja isso não acontece. Mesmo se as pessoas têm essas misturas, elas não reconhecem essas misturas ou não se reconhecem nelas, né? Muitos vão ser, entre aspas, pardos, mas não vão se ver como afrodescendentes, né? Então, ou descendentes se você perguntar para os de Chororó, eu também reconheço isso, o cabelinho, meu irmão usava aquele mesmo cabelo comprido, assim, bem chavante, né? Mas se você perguntar para eles se eles são indígenas, eles nunca reivindicaram isso ou nunca se colocaram nesse lugar. Não. Então, porque vigora na música sertaneja algo que ainda é muito forte na sociedade brasileira, apesar das esquerdas terem dificuldade com isso, que é a ideia eu diria, de uma democracia racial, né? Que é a ideia de que nós todos somos iguais. Há uma vulgata do Gilberto Freire, né? Nós todos somos iguais e não devemos tematizar tantas raças, né?
sempre quando as raças são tematizadas, nas poucas vezes que elas foram tematizadas, eu encontrei algumas, né? Elas são tematizadas no sentido da união das raças. Então, nos anos 70, você tem algumas músicas que falam disso, né? Gravadas pelos Chitãozinho e Chororó, gravadas pelo Léo Canhoto e Robertinho, né? Que, por exemplo, uma música chamada Pequeno Estudante, do Chitãozinho e Chororó, fala um pouco disso, né? Que fala de como os estudantes devem se unir em função da raça, e todo mundo tem valor, né? Tem outra música chamada Preto e Branco, estou até com ela aberta aqui, olha só, de 1972, gravada por Chitãozinho e Chororó, e fala assim: preto e branco em nossa terra tem a mesma regalia, o sol nasceu para todos, todos têm a luz do dia, né? Então é sempre uma apologia desse encontro das raças, né? Dessa sociedade sem fratura, né? Isso com certeza, assim, né? Eles não cantam essa fratura, que vigora em grande parte desses setores populares essa ideia de uma união racial, e quando não vigora, não se fala sobre isso, né? Não se fala sobre essas disputas, né? O Léo Canhoto e Robertinho tem uma música chamada Criolinha também, que fala de como ele se apaixonou por uma menina negra, né? E na época não havia o politicamente correto ainda, né? Então ele falou assim: estou gamado por uma linda pretinha, né? Já estou esquentando minha moringa, seu rosto é preto igual uma jabuticaba, né? O seu cabelo parece mola de binga, eu gosto dela, que já não sei nem o que faço, né? Enfim, então ele vai falando dela e falando as características físicas de forma, hoje, muito ofensivas até, né? Mas percebe, ele está cantando ali o amor por aquela figura, né? Por aquela menina negra, né? Então isso era normal, era essa tônica. Quando se falava de raça, era isso. Então esses artistas populares, muito dificilmente, né, vão abordar essa questão, um pouco porque é vista como questões polêmicas, ou questão... E sobretudo porque, é isso, eu não diria que eles não falam, acho que o silêncio deles diz que há uma certa visão de fundo, que é essa, de você se sintonizar com essa, ainda que como utopicamente, né, com essa visão do Brasil unido racialmente, né, o Brasil, enfim, né, então não se toca nesse assunto, e muitas vezes a gente não vê também isso, né, é muito curioso também isso, né, eu me peguei vendo isso, foi durante a pesquisa que eu parei para pensar, caramba, os Chitãozinho e Chororó são índios, cara, né? Outro dia eu estava lendo, faz tempo, eu estava lendo a biografia do Garrincha, né? Ele fala lá como Garrincha é índio, né? Rapaz, eu nunca parei para perceber que Garrincha era índio, porque ele tinha ele tinha ascendências indígenas mesmo, né? E ele chegava a falar isso, né? Não constantemente, mas era um dado da vida dele, né? Mas eu nunca falei, pô, eu nunca vi o Garrincha como índio, eu vi ele como gênio, como negro, como pobre, como bêbado, como mulherengo, como marido da Elza Soares, com várias coisas, mas nunca parei para ver ele como índio, né? Outro cara que eu demorei a perceber, isso foi o Dominguinhos. Eu estou fazendo a biografia de Dominguinhos, como eu te disse, né? E Dominguinhos, os pais dele eram de uma cidade, ele nasceu em Pernambuco, mas os pais eram de uma cidade chamada Palmeiras dos Índios, aqui em Alagoas. A família dele é toda indígena, de um lado e de outro. E você olha para ele, eu passei a olhar para o Dominguinhos, aí que eu vi, cara, eu falei, rapaz, eu nunca tinha visto uma coisa tão óbvia, que ele é um índiozão, cara, ele vai ficando mais velho, você vai vendo que vai ficando mais traços indígenas ainda, né? Mas ele sempre pareceu índio, eu que nunca vi isso, né? Eu vi ele como sanfoneiro, como gênio, como herdeiro de Gonzaga, como um forrozeiro, né? Como tudo que você possa imaginar, mas não vi ele como índio. Então tem um certo silenciar, que não é só dos artistas, eu diria, também é de parte do público, e aí eu me incluo também, sabe? Eu demorei a perceber isso neles, né? E talvez eles também demorem a perceber isso neles mesmos também, né? É compreensível isso, né? Diante de tudo que foi uma determinada retórica sobre raças no Brasil, né? Então, enfim. Eu acho que é uma questão até impensada, vou dar um exemplo aqui, que quando o Renato Russo fez Faroeste Caboclo, né? Ele sempre falava que queria filmar e pensava no Marcos Palmeira como ator e tal. Aí depois os próprios membros da Legião falaram assim, mas ele não comentando o filme, falou, mas ele não pensava o João Santo Cristo como negro, ele falou que o Marcos Palmeira podia ser o ator. Não perceberam o Marcos Palmeira como negro. Sim, sim. Não perceberam, né? Sim. E por mais que o cara que fez a letra tinha essa compreensão, nem o pessoal da banda dele conseguia pensar essa dimensão. Então eu acho muito interessante quando isso passa, e é muito interessante quando, se você chegar num país como os Estados Unidos, o pessoal vai querer te colocar na gaveta, né? Vamos falar assim. Eles não vão ter dúvida. Eles vão ter dúvida. Eles vão te colocar na gaveta específica e nunca mais você vai sair daquela gaveta. Vão chegar e falar assim, vou apresentar aqui meu amigo
indígena, índio, afro, brasileiro, não sei o que, vamos colocar você lá naquela gaveta, e é necessário, ele faz parte da etiqueta, inclusive, social, né? Mas, Mas é importante dizer, Marcos, que isso não são só os sertanejos que pensam assim, não, sabe? O Tim Maia, quando ele voltou dos Estados Unidos, né, uma das primeiras músicas que ele gravou, a composição dele era chamada Meu País, né, no qual ele fala das diferenças do racismo no Brasil e nos Estados Unidos. Então ele fala que aqui no Brasil não tem racismo. O Tim Maia fala isso. Perceba, era a retórica dos anos 70, né, a integração das raças, o Brasil unido. A Alessi Brandão tem uma música também dos anos 70 chamada Nada Sei de Preconceito, né, que fala que no Brasil não tem preconceito de cor, não tem preconceito de raça, sobretudo nessa comparação com os Estados Unidos, né, onde o racismo era explícito, né, você tinha banheiro para negro, banheiro para branco, né, universidade para negro, universidade para branco, né, enfim, tudo era de bebedouro para negro, bebedouro para branco, né. Então esses artistas tinham muito isso na mente, né, e isso nunca ocorreu dessa forma no Brasil. Então nessa comparação o Brasil saísse bem, e vários artistas cantaram isso, essa diferença de forma ufanista até, né? Se congratulando, olha, o Brasil tem isso de bom, tem vários problemas, tem isso de bom, né? Então, só que essa percepção foi mudando ao longo do tempo, né? Da própria sociedade brasileira também mudando, e a pauta identitária ajudou a formatar isso de outra forma, né? Mas é importante a gente ver como em outras épocas as coisas eram percebidas diferentes, eram vividas de forma diferente, né? Enfim, então o historiador tem que estar atento de alguma forma a isso para não julgar o passado, né? Tentar compreender por que eles pensam assim, e também ver que não são só eles, né? Isso que eu estou falando, né? Era uma norma na sociedade brasileira pensar um pouco com isso, né? Não, e o comentário aqui que o Cazuza, quando ele estava morrendo, ele tem uma música no CD último dele, que era sobre o Brasil também, que era também desse jeitinho, né? Que o Brasil vai ensinar ao mundo, né? Sobre essa convivência. Mas uma coisa que você falou... O Moraes Moreira tem um disco chamado Brasil Mestiço, né? O Ari Barroso falava do mulato isoneiro, né? Era uma norma, era normal, né? Era parece que esse é o centro de uma imagem da MPB que ainda permanece na Utopia Tropicália. A gente pode falar do Utopia Tropicália, assim, grosso modo, e é quando o Caetano fala assim, eu sou pardo e tenho que permanecer pardo, porque se não tem lugar para mim. Sim. É basicamente isso. Sim. Basicamente isso. Mas um projeto de país, né? Não deixa de ser um projeto. É porque isso foi incorporado pela direita, né? E tem a ver com o fato de Gilberto Freire ter se integrado também ao regime militar, né? O que dificultou ainda mais essa discussão. Mas isso tem a ver com a ideia de um país, né? Qual a ideia que nós temos de país multirracial, né? É de integração ou é de cada um na sua, né? Ou de cada um no seu... Esses caras, né? Estão apostando numa certa ideia de uma união, né? Claro, o ônus disso foi que durante muito tempo a gente se calou sobre esses problemas, que essa união nunca aconteceu de fato, né? Mas como utopia, né? Como possibilidade de país... Tem o seu valor. Tem o seu valor. Talvez a gente precise de alguma utopia. Mas eu ia comentar outra coisa que eu acho muito interessante. Quando você fala de cantores sertanejos gravando roqueiros, é muito marcante quando eles gravam, por exemplo, Legião Urbana, ou gravam Cazuza, porque até quando eu era jovem aqui em Goiás, né, e eu vou usar a minha experiência, você falava, não, você gosta de rock, você é doido, você é gay, você gosta de Renato Russo. Então, essa identificação era imediata, assim, era coisa proibida, entre aspas. E é claro que na música sertaneja incorporava esses valores e rejeitava muito, ou tinha uma relação problemática com esses compositores. Como é que você vê a relação da música sertaneja com as questões de identidade de gênero, da homossexualidade? Como que você percebe isso hoje? Sobre essa questão de gênero, normalmente a gente pensa sobretudo na questão das mulheres, né, e nessa questão homossexual, sobretudo, né, embora não sejam as únicas questões, né, mas são as questões mais evidentes hoje em dia, talvez, né. Sobre essa questão das mulheres, é importante dizer que a música sertaneja, embora as mulheres não fossem hegemônicas, digamos assim, né, mas elas sempre estiveram lá, né, desde muito cedo, né. Apesar de todos os problemas, os Irmãos de Galvão, por exemplo, lá atrás, né? Mais recentemente a Roberta Miranda, né? Nos anos 80, que era compositora também, importante que se diga isso, né? Um papel raro na música sertaneja, né? Mais recentemente ainda tinha a Cecília, de Maria Cecília Rodolfo, a Paula Fernandes, né? E foi se tornando mais comum, mas o que foi novo ali nos anos 2015 para cá, né? Foi a incorporação dessa
desse discurso identitário, né? Que aí tem a ver com esse negócio do tal feminismo, né? Uma coisa mais articulada pela Marília Mendonça, pela Maiara Maraíza, Simone Simaria, né? Essa Nayara Azevedo também, no início. Enfim, né? Uma determinada estética que valorizava esse discurso, se não na música, pelo menos nas entrevistas, né? Na postura, né? Na defesa disso, e sobretudo uma certa união dessas artistas, que era algo que também não havia também de forma tão enfática, né? Aí a gente pode entrar na discussão até que ponto isso é feminismo ou não, né? Até que ponto isso... Porque é isso, o feminismo, quando ele se tornou alvo, saiu da academia, né? Saiu dos guetos, onde ele era discutido originalmente, se tornou assunto da esfera pública, ele também acaba sendo, às vezes, um pouco simplificado, acaba sendo um pouco massificado, e é normal que gere algumas mudanças. Por exemplo, né? Eu escrevi um artigo recentemente para a Folha de São Paulo falando um pouco do feminismo de patroa da Marília Mendonça, né? Sempre me incomodou um pouco essa ideia da mulher da música sertaneja assumir um pouco esse discurso, que é o discurso da patroa, né? Porque se é a patroa, há um subordinado, há um empregado, sempre passa um pouco essa ideia para mim, né? E os clipes passam isso, e a postura delas às vezes me passa isso também, de uma certa hierarquização da esfera pública a partir da mulher que... se um homem manda, a mulher pode mandar também, mas aí continua a lógica de mandar, né? Continua a lógica vertical, né? Eu não sei se é a melhor para a gente pensar o feminismo, né? Eu acho que de repente há outros feminismos para a gente pensar, mas de qualquer forma, né? Isso tudo está em debate, eu acho que é interessante haver o debate, né? Sobre essa questão da temática da homossexualidade, né? De fato, é algo praticamente raríssimo na música sertaneja, né? Praticamente não houve, né? O que houve foi mais recentemente. Eu destaco dois momentos. Um é o do filho do Solimões, que é o Gabel. Ele tem uma carreira, né? Ele e alguns artistas também que defendem essa bandeira, né? De que a música sertaneja pode e deve incorporar a estética queer, né? As temáticas homossexuais e por aí vai, né? O Gabel é um exemplo disso, né? Aliás, ele regravou ano passado aquela música Cowboy Fora da Lei, do Raul Seixas. Eu achei que ficou muito curioso, porque deu uma outra significado para aquela música, né? É legal quando acontece isso, eu gosto quando acontece isso, quando a música, é a mesma música, ele gravou de forma muito parecida com o Raul Seixas, com a gravação de Raul Seixas, né? Papai, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, e alguém pode querer me assassinar, né? Enfim, e aí só que ele gravando isso, de vestido de cowboy rosa, com chicote, enfim, né? Claramente se assumindo gay, né? Quase um Ney Matogrosso na música sertaneja. Achei que ficou muito curioso porque é isso, deturpa o nosso olhar e faz a gente até pensar sobre a música, que originalmente não tinha essa ideia, ou pelo menos eu nunca tinha pensado nessa ideia, mas quando ele cantou dessa forma, achei muito curioso. Agora, claro, é um artista de uma carreira diminuta, ainda muito pequena, né? Não se compara a nenhum grande sertanejo, né? Nem ele, nem os outros que o seguem, que tem um pouco essa estética, né? Também, né? É um grupo muito pequeno, né? Mas que defendem a ideia de um tal de queernejo, né? Agora, claro, não vai tocar no palco principal de Barretos tão cedo, mas de qualquer forma, mostra que há essa brecha. E outra brecha que eu vi, que eu me espantei muito há uns tempos atrás, foi uns 4 anos atrás, talvez, foi um clipe do Lucas Luco, que foi apresentado no Fantástico, em que ele cantava junto com Pablo Vittar, né? Pablo Vittar, né? E aí eu sabia que eles iam cantar juntos, mas eu estava achando que cada um ia cantar num lugar, assim, separado, mas não, eles se pegam no clipe, sabe? Eles se pegam no clipe, eu achei muito curioso, porque nem eu esperava aquilo, sabe? Aí eu falei, caramba, cara, não achei que fosse ver isso tão cedo na música sertaneja. Eu vi esse clipe antes, inclusive, do Gabel, né? Eu falei, rapaz, que coisa, nunca vi aí, nunca tinha visto isso, né? Então, de novo, é algo raro, as pessoas nem se lembram, né? Os fãs do Lucas... Mas, assim, os fãs do Lucas Luco parecem não ter se incomodado com isso também. Eu não vi nenhum grande incômodo, não vi um grande cancelamento, uma grande polêmica, né? E eles se pegam, se beijam no clipe, né? Eu fiquei espantado, eu nunca achei... E o Lucas Luco é um bonitão, né? Um galã, né? Alguém que, há alguns tempos atrás, nunca faria algo assim, né? Então, há essas brechas. Agora, é claro, o gênero, na sua tônica, é machista, né? É homofóbico, como são, né? Diga-se de passagem, os gêneros de matrizes rurais, né? Os gêneros de matrizes rurais também são assim, né? O Luiz Gonzaga cansou de falar isso. No Ceará não tem disso, não, né? Tem uma música dele que chama No Ceará não tem disso, não. Aí você vai ver a música, é o quê? Não tem homossexual, né? Não tem essas práticas desviantes, como se dizia na época, né? Enfim, né?
A música do Luiz Gonzaga fala isso. Tem outra música que fala, chamada Shot dos Cabeludos, que o Luiz Gonzaga fez na época que ele estava se sentindo ameaçado pela Jovem Guarda, lá nos anos 60. E eles chamam o pessoal da Jovem Guarda de homossexual, de viado, de cabeludo, de fresco, né? Enfim, então, é algo normal, né? Enfim, em gêneros tradicionais, né? Que se pretendem muito machões, se pretendem muito, né? Associam muito a ideia de ruralidade, a ideia do macho, a ideia enfim, do controle, a ideia do domínio sobre o animal, sobre a mulher, sobre a casa, sobre os filhos, né? E daí a gente vê essas brechas aí, que são brechas, não são regra, né? São brechas, bem brechas mesmo. Mas é algo diferente, né? Algo fora do normal, assim, né? Fora do esperado, né? Mas ainda assim demonstra um pouco isso, como a música sertaneja, ainda que seja nas brechas, consegue incorporar até isso, né? De repente, pode ser que, eventualmente, no futuro, isso se torne também mainstream, não sei, não é ainda, né? Mas quem sabe, não sei, enfim. Eu acho que essas reflexões são muito sérias, porque eu fico pensando que o visual de um músico sertanejo da década de 70 hoje seria visto como, olha só, algumas coisas não seriam incorporadas, assim, olha só, esse visual está muito aberrante, assim, porque havia um choque muito maior do que hoje em dia é aceitável. Parece que os lugares do gênero foram muito petrificados, de certa forma, e me parece, assim, por mais que a gente possa ter mudanças governamentais, a hegemonia cultural do sertanejo vai permanecer, e esse discurso de identidade, por mais que hajam críticas, as pessoas têm votado assim, eu voto em fulano porque ele é homem, eu voto em ciclano porque ele é mulher, eu voto... Isso tem dividido tribos de uma forma muito severa, né? Então, ter espaços de lusco-fusco é algo bem importante, ainda que pequenos, né? Mas eu Ainda me que pergunto, pequenos olha só, espaços de a calça lusco-fusco, justa né? do Zezé, tá mais pro Bolsonaro ou tá mais pro Dória? Pois é, ele não vai ter problema nenhum de ficar nesse espectro aí. Mas se você puxar um pouquinho de novo, falar assim, se é possível o Zé de Camargo hoje voltar para a esquerda, eu diria que não. Pelos compromissos discursivos que ele fez ultimamente, eu acho que tipo, é muito mais difícil para ele fazer outra volta, né? Me parece, Mas né? Me agora pode parece. ser, Marcos, mas daqui a Então 10 isso que anos, me entendeu? preocupa um pouco, É assim, isso. porque É isso, né? Talvez daqui a 10 anos as pessoas não vão se lembrar que ele é, apoiou o Bolsonaro, assim como não se lembra que ele apoiou o Lula, sabe? É isso, né? Tem um imediatismo. A música sertaneja tem um pouco isso, sabe? Do imediatismo também, né? Como importa muito o sucesso de agora, né? Às vezes as lembranças também são bastante curtas, né? esse espaço, o espaço de Goiás, é um espaço de circularidade temporal. Assim, eu acho muito interessante isso. Vou dar um outro exemplo curioso aqui, que na década de 50, em Goiânia, ninguém gostava de Drummond. Assim, e continua não gost... O Drummond era muito moderno e continua sendo visto com muita reserva. Né? O parnasianismo, que era você ter a métrica e tudo, isso é tão marcante que até os fantasmas escrevem parnasiano. Parnaso de além túmulo. A busca de uma atemporalidade é muito interessante quando se pensa a construção de Goiânia, a capital moderna, mas tem essas coisas o moderno, mas é o clássico junto, né? Então eu acho muito interessante como os tempos se sobrepõem, né? E eu acho que quando você pensa no sertanejo, você tem toda a razão em apontar essa sobreposição, como são camadas e de repente o cara pode sacar qualquer música de um repertório anterior por qualquer causa social ser significada ou realinhar a sua carreira a partir de um retorno às raízes. Mas acho muito interessante Tem também uma coisa. quando o Fala, perdão, Leonardo perdão. foi não, só uma frase que eu acho interessante. Quando o Leonardo foi tentar construir uma carreira fora do sertanejo, de certa forma, ele comentou assim que quem gosta de raiz é tatu, né? Aí ele foi tentar se aproximar do rock, mas ele não conseguiu se descolar. Ele não conseguiu se descolar do sertanejo. Mas essa ideia de quem gosta de raiz é tatu também é uma possibilidade. Você tem discursos para todo jeito, né? Essa resposta não é uma resposta que os sertanejos davam muito lá nos anos 80 também, né? Quando falavam isso. Né? Vocês, cadê as raízes? Não, quem gosta de raiz é tatu, quem gosta de raiz né? Enfim, é quem planta batata, não sei o quê, né? Mas você falou uma coisa interessante, Marcos, que é o seguinte, que é uma coisa que
sempre me chama atenção, né? Eu já morei no Maranhão, morei no Rio Grande do Sul, morei em Pernambuco, moro em Pernambuco agora, e é muito curioso a força que a cultura do interior tem nesses lugares. Me fez pensar um pouco sobre essa dinâmica cultural brasileira. Todas as capitais que não são Rio e São Paulo, né, os tradicionais centros culturais do século XX, digamos assim, né, que hoje já não são mais o que eram, esses dois, Rio e São Paulo, têm uma memória cultural urbana, né? São Paulo é locomotiva do Brasil, né, enfim, o Rio é o lugar do samba, né, a gente dá pouca bola lá no Rio para a música do interior, nem se sabe o que faz no interior do Rio, não se fala, não é uma questão para o carioca o que se faz no interior do estado do Rio, nem sabe o que é. E olha que eu tenho avós que nasceram no interior, mas não era uma questão isso, não era para a sociedade carioca como um todo. O que importa é o samba, o que importa é a praia, o que importa, né, é a cidade maravilhosa, não sei o que, todo esse imaginário. Mas todas as outras capitais, a cultura do interior tem um papel muito forte, né? Eu morei lá no Maranhão e a principal festa do Maranhão é o São João. Só que o São João não é igual aqui do Nordeste de Pernambuco, da Paraíba, né? É o São João de boi, né? O São João com matraca, um São João totalmente diferente do que eu, pelo menos, estava acostumado, que eu estava mais acostumado com esse São João gonzaguiano. Mas é uma festa que tematiza o interior, tematiza, né, as coisas rurais, tematiza o Brasil de antigamente, né? No Rio Grande do Sul também, né, muito forte aquele movimento cultural de matriz rural também, né, das festas gaúchas, né? A pessoa vai pilchada com aquela roupa de gaúcho, né? BH também, né? BH também é muito forte no interior. A comida mineira é a comida do interior, não é a comida da cidade, né? É a comida do interior. Em Goiânia também é isso, né? A força de Goiânia é a força do seu interior, falando no imaginário, né? E todos esses outros lugares que não são Rio e São Paulo, né? Bahia também, né? Bahia menos também. Bahia também seria um pouco mais urbana, mas em geral os outros estados têm muita força, o interior tem muita força cultural nesses lugares, né? Na sua representatividade, na forma como as pessoas se veem, na forma como as pessoas constroem a sua identidade, né? Talvez Rio, São Paulo e Bahia, né? Seriam mais exceções, né? Tô radicalizando aqui um pouco o argumento, mas é só para a gente pensar. Sim, não, mas eu acho que essa ideia O forró é é bem bem isso, né? O forró é interessante festa do interior, né? e Também. sim, sim. E é interessante pensar como a migração urbana vai se intensificando da década de 60 para a década de 80, e aí você tem uma coisa curiosa. Como a música sertaneja pode lembrar do interior da década de 80, ela pode lembrar do interior ainda preservado, não pelas commodities, etc., mas, por exemplo, quando o Collor chega no poder, ele veio na minha cidade aqui, Jataí, e tomou um banho de soja, né? Ele tomou um banho de soja, um banho simbólico de soja, né? E eu fico pensando como o sertanejo universitário não tem mais o interior para lembrar esse interior bucólico, porque essa ideia da modernização já está muito avançada e você não tem nem essa possibilidade de lembrança, porque o que é paisagem é monocultura agora, né? Então o pessoal faz show no meio da lavoura, faz da lavoura de monocultura, assim, tipo, eu já vi alguma coisa assim, né? Tipo, o pessoal faz um show no meio da lavoura e aquela paisagem bonita, né? A beleza da monocultura. E é curioso que o sertanejo universitário seja a primeira geração que faz alguma menção ao urbano, né? Que é da universidade, do estudo, né? É muito curioso isso, né? Ao mesmo tempo, né? Então tem essa ambiguidade também, né? Essa coisa. Mas essa questão do agronegócio é importante, Marcos, porque o agronegócio se torna importante no Brasil. Enfim, começa ali com a ditadura, né? Com o advento da Embrapa, com o advento de uma certa correção do solo do Cerrado brasileiro, que não se plantava no solo do Cerrado brasileiro, né? Se plantava na zona da mata, se plantava no máximo, né, poucos quilômetros da costa em geral. Claro que você plantava agricultura de subsistência, você não tinha um grande negócio exportador, isso que eu quero dizer, né? Se plantava, mas não tinha a produtividade que você tinha em outras áreas, né? Isso aí dependeu de uma determinada correção do solo, correção, né, para plantio, que eu quero entender, entenda-se, né? Não que tem a ver com a Embrapa, tem a ver com a criação enfim, de pesquisa também, né, para isso também, né, ou seja, teve a entrada do Estado nisso também brasileiro, né, na promoção desse negócio do agronegócio, né, que vai começar a bombar ali a partir da virada dos anos 80 para os anos 90 também, né, são movimentos concomitantes também, né, que vão
ajudar a explicar um pouco essa música sertaneja. De novo, não é o único, porque a música sertaneja existe antes, né? Muita gente quer associar diretamente música sertaneja a agronegócio. É claro que ela é parte constitutiva disso, mas ela não é a única explicação também, né? E tudo isso tem a ver com a mudança do Brasil como um todo, né? Se a gente pega no século XX, o Brasil passou de 20 milhões lá em 1900 para 200 milhões agora, né? Enfim, em 2010 tinha 200 milhões, né? Você passou de 80% rural, a população era 80% rural para 80% urbana, né? Então você tem uma mudança radical da configuração brasileira e no meio disso tudo a história da música sertaneja. Então o Brasil está mudando, né? A produção está mudando, a arte está mudando, né? Quem a gente quer ver representado na arte, quem o Brasil quer se ver, como o Brasil quer se ver, tudo isso está em jogo durante o século XX. Tudo isso explode ali a partir dos anos 90, no caso da música sertaneja, né? Mas e faz a gente entender um pouco isso de forma mais complexa, né? Para além das acusações, aquilo outro, né? Eu estou pensando aqui que você está estudando o forró e o samba, e eu acho que são duas manifestações que estão muito ligadas ao trabalho coletivo também, de certa forma, assim. O samba chula na Bahia estava muito ligado ao trabalho coletivo, no campo, etc. E é interessante como a música sertaneja não vai estar ligada, vai se desvinculando dessa ideia cada vez mais individualizada, um universo mais individual. E isso é muito curioso, como isso vai se dando. E se estabeleceu agora essa dimensão individual. Mas eu acho que a Mas é gente curioso, está... Marcos, que sim, isso se estabeleceu, sim, mas é que o Brasil mudou também, né? O Brasil é urbano hoje em Claro, dia, né? Então é um pouco pensar sim, um pouco sim, isso. O Brasil não é mais o Brasil do candeeiro, né? De fato, né? claro. Realmente o Brasil mudou, com todos os ônus e bônus disso, né? Então, É, o que me chama a atenção é que o Renato Russo, quando começou a compor, eu estudei ele bastante, ele queria fazer uma música urbana brasileira, porque ele sabia que não existia música urbana brasileira. Aí ele tinha um projeto de música urbana a partir do Cerrado, do Brasil, e aí ele fez uma série de composições para ser essa música urbana brasileira, né? E eram aquelas coisas no violão e tal. E perdeu, porque quem é hegemônico hoje é o sertanejo. Mas é interessante que ele teve essa sacada que sim. não existia uma música urbana brasileira, né? E ela aconteceu e aconteceu no interior do país, né? Agora, o paradoxo é esse, tem que a música sertaneja ao mesmo tempo é urbana, não tem dúvida hoje em dia, né? Ela é do big business, ela é do show, do escritório, ela se faz nas capitais, em Goiânia, né? Enfim. Mas assim, ela tem ela não consegue se libertar desse peso da tradição também, sabe? É isso que é curioso na música sertaneja, né? Porque ela vive nessa ambiguidade, porque ela tem que fazer, por mais que seja falso ou fake, enfim, ela tem que fazer menção a esse interior, né? Ela tem que regravar esses clássicos do interior. Ela não pode romper, ela não pode falar que o Tonico Tinoco não presta, por exemplo, entendeu? Ou dizer que não tem nenhuma filiação a isso, né? Não, eu sou herdeiro disso. Eu me construo assim também. Então, é curioso, assim, porque não pode só apelar para a modernidade, tem que apelar para os dois, assim, ainda que discursivamente, né, só. E eu acho que outra coisa curiosa é como a religiosidade está sempre presente nas narrativas, essas narrativas dos filmes. É muito interessante como sempre vai ter essa dimensão religiosa. E uma coisa que eu acho que você chamou a atenção é sobre algumas manifestações de espiritismo, por exemplo, assim, de reivindicações não só do cristianismo, mas também de apontar para outras religiosidades também. Eu estou lembrando aqui da Paula Fernandes falando da composição dela, que ela falou alguma coisa como se ela estivesse recebendo mediunicamente as palavras, depois ela voltou atrás em relação a isso, mas falou uma vez, né? Então eu acho muito interessante como não se afasta da religiosidade, tipo, explicitamente não. Esse é um marco também. Há marcos de gênero muito delimitados, há o marco da religiosidade também cristã muito definida, né? É porque artistas de massa, eu penso assim, Marcos, artistas de massa, eles não podem fazer essa guinada de forma radical. Então, eles não podem romper com os marcos da sociedade brasileira, assim, né? Gostemos ou não, por mim, a religião acabava amanhã, mas assim, a sociedade brasileira é religiosa, né? Gostemos ou não. Esses artistas de massa não podem romper com isso, né? De forma grandiloquente, evidente, né? Então eles têm que, quando eles avançam e recuam, avançam e recuam, né? Então, por exemplo, por isso que é significativo esses passos aí que eu falei em relação à questão homossexual, né? Porque
Era algo impensável até bem pouco tempo atrás. Mas os artistas de massa têm que estar sempre em sintonia, sempre ouvindo o feedback dessas massas, porque se essas massas, como eles se preocupam muito com o sucesso imediato, né? Se essas massas cancelam eles, né? Eles ficam na mão, né? Eles ficam perdidos aí. Então, esse gênero é assim com eles, é assim com o Roberto Carlos, né? É assim com todo gênero e todo artista que quer dialogar com o massivo. Você fica refém um pouco desse público, né? Você fica refém um pouco do gosto médio. E o gosto médio é um pouco, né, médio, assim, você tem que fazer negociações aqui e acolá, você não pode romper com ninguém, né? Então, essas rupturas, e essa é outra questão interessante da música sertaneja. Eles têm que dialogar com essa coisa média, com esse Brasilzão, né? Por isso que a música sertaneja, de certa forma, é o Brasil, né? E aonde está o governo, né? Onde vai a música sertaneja, não é? Tava com Lula, agora tá com Bolsonaro, não todo mundo, claro, né? Mas você vê esse movimento. Por quê? Porque o Brasil fez esse caminho. Tava com Lula, né? Tava 80% com Lula. Depois virou uma grande parte do Brasil elegeu o Bolsonaro, né? O Brasil é isso, né? Gostemos ou não, enfim, é difícil entender o Brasil, engolir o Brasil, mas o Brasil é isso aí. E, de certa forma, a música sertaneja expressa essas ambiguidades, né? Lidar com isso é lidar com o Brasil, né? Não adianta ter ódio do Brasil, né? Tem que lidar, entender, e, claro, tentar modificar, né? Melhorar, mas faz parte da realidade do Brasil. O Brasil é isso também, né? A gente fez um percurso bom, acho que tá no. Vou partir para as 3 questões que eu faço para todos Eita, os. tô com medo dessas questões. Não, mas são questões simples e complexas. Mas eu queria comentar assim, que a gente fez várias coisas interessantes para caminhos de interpretação, mas uma coisa que deu um mote final aqui, eu vou deixar só para que alguém talvez pegue. Talvez seria interessante pensar a relação da música gospel com o sertanejo, essas Sim. funções aí, porque são esteticamente, como tem essas aproximações, eu acho muito interessante, é um caminho de pesquisa bacana também. Né? Vamos lá, vamos para as nossas questões. A primeira questão que eu passo para todos os convidados é: o que é filosofia? Para você, o que é filosofia? Rapaz, vou dizer uma coisa para você que eu tive uma época minha que eu me aproximei muito da filosofia, sobretudo na graduação, no mestrado, assim, e a filosofia me ajudou muito a ser um pouco a fazer o que eu fiz, de certa forma, né? Foi difícil para um carioca fazer um livro sobre música sertaneja, você deve imaginar, assim, né? Eu diria que o principal teórico que eu usei nunca foi citado em nenhum momento do livro, mas foi importante para eu assumir isso como objeto e como transformação e como potência, que foi o Nietzsche, né? Já fui mais um leitor do Nietzsche, sabe? Então, a filosofia para mim sempre foi uma coisa meio que de background, assim, sabe? De mudar percepções e criar, enfim, novas possibilidades na cabeça antes disso se instaurar na prática, né? Na prática da pesquisa propriamente dito, né? Então acontece esse fenômeno aí. Então não sei se te respondi, mas a filosofia para mim sempre foi útil nesse sentido, assim, para mim. E eu percebi que eu queria, na verdade, eu cheguei a fazer isso que eu estou falando para você. Eu cheguei a pensar em fazer filosofia, né? Eu tinha uma matrícula no direito, eu fazia direito e história. Eu larguei direito, para não perder a matrícula de direito, eu mudei para filosofia. Eu estava acabando história, eu falei, pô, eu gostava de filosofia. Pensei em mudar para filosofia, o curso lá do direito, mas percebi que eu gostava dessa mão na massa que a história proporciona, né? Mas ao mesmo tempo nunca perdi a predileção por alguns filósofos, né? Não sou um estudioso da filosofia, mas sobretudo o Nietzsche acho que me ajudou muito assim a me entender e a me ousar também, né, nesse sentido, né? Tentar fazer outros caminhos, né? Das pessoas dos filósofos ou filósofos que você conheceu pessoalmente, né? Qual foi o que mais te influenciou? Ah, rapaz, eu vou citar um então, que foi importante para mim e hoje é meu amigo, né? E ele sabe disso, que é que não é, de novo, não é um Nietzsche, né? Não é um filósofo no estrito senso, mas é nesse sentido da transformação, né? De mudar coisas em você, né? Que é um amigo hoje em dia, que é o historiador, né? Jornalista Paulo César de Araújo, que escreveu o livro sobre
o livro Eu Não Sou Cachorro Não, em 2002, que foi muito importante para mim, que é o primeiro livro sobre música brega no Brasil, escrito lá em 2002. E foi fundamental para mim, porque ele mostra lá como a música brega foi, né, o Daí José foi mais censurado do que Caetano Veloso, né? Ele mostra lá como, né, diversos artistas tiveram problema com a censura, né? Como Valdir Soriano teve música censurada, mostra como, enfim, né, diversos artistas se envolveram em polêmicas na época, enfim, né? Então é um livro revelador do Brasil e sobretudo esse Brasil profundo. E foi um Brasil, e foi porrada, e foi já na área de música, né? A área onde eu acabei pesquisando, eu estava na graduação ainda. Então, nesse sentido do filósofo como alguém que te dá uma porrada e te faz mudar um pouco o sentido para onde você estava, né? Acho que o Paulo César de Araújo foi importante com esse livro Eu Não Sou Cachorro Não. Depois ele lançou aquele livro Roberto Carlos em Detalhes, que foi censurado, né? Pelo próprio Roberto Carlos, proibido, gerou aquela polêmica toda que nós sabemos, né? Depois ele escreveu um livro sobre essa polêmica chamado O Réu e o Rei. E agora, finalmente, ele reescreveu o Roberto Carlos em Detalhes diante da liberação das biografias não autorizadas, que é o Roberto Carlos outra vez, né? Acabou de ser publicado agora no final de 2021. Recomendo a leitura. Então foi muito importante para mim, assim, para minha formação mesmo. Eu li ele em 2004, no meu último ano da graduação, né? Então ele, na minha área de música, foi importante, assim como outros, né? Sei lá, o Celso Favaretto, falando sobre a Tropicália, né? Tem um livro chamado Tropicália, Alegoria, Alegria, né? Também foi muito importante para mim. Enfim, né? Esses caras todos que desarrumam e arrumam a cabeça da gente de Você alguma está antecipando minhas perguntas, porque a pergunta final forma. das três últimas era qual o seu filósofo favorito ou filósofo favorito? Eu acho que você já respondeu também, né? Não sei, eu acho que Sim, continua sendo Nietzsche. continua tendo Nietzsche hoje em dia. Aí, Me trouxe um não lugar na história, pelo menos na história da UF, da época lá dos anos 2000, né? Eu não conhecia ninguém que lia Nietzsche, né? As pessoas liam, sei lá, né? Enfim, Marx, o Gramsci, sei lá, né? Tom, enfim, liam outros. Eu não lembro de ninguém ler Nietzsche, não lembro de discutir com ninguém da história Nietzsche, né? Eu fui buscar através de outros caminhos esse lugar, mas acho que até hoje ainda é o Nietzsche, sim, né? e eu pedi, por último, peço indicações. Aí você já me trouxe algumas indicações interessantes. Paulo César de Araújo, né? Que os livros dele sobre Roberto Carlos, sobre o Brega. Mas quais mais indicações que você faz para o nosso ouvinte? Tô lendo agora esse livro aqui, rapaz. Tô gostando bastante aqui. Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, Modernidades Negras. Rapaz, eu não tinha lido, não tinha lido ele ainda, inclusive. Tô terminando aqui, tá achando porrada, assim, sobretudo pela clareza com que ele escreve, cara. E um pouco nessa linha do. Olha aí, tô gostando bastante. E tô achando ele um ponto fora da curva, assim, porque essa discussão racial no Brasil ficou muito de custo de autoridade, eu posso falar, não posso falar, e a argumentação foi para o espaço. Ele não, ele está aqui argumentando, botando a mão na massa, consultando fontes, vendo aqui, debatendo ideias. Estou achando do caramba, assim. Fazia tempo que nessa seara racial não lia algo tão denso, mas simples, porque ele escreve bem, simples. Eu gosto de pessoas assim também, sabe? Aliás, essa foi uma coisa que me afastou um pouco da filosofia, sabe? Às vezes a necessidade de se escrever difícil, isso me incomoda, assim, sabe? Me incomoda bastante às vezes, porque às vezes é só uma masturbação, às vezes, não sempre, mas às vezes Isso foi Nietzsche quem te uma coisa, disse. Isso foi Nietzsche quem te disse. pode ser. Mas ele também tem esse problema às vezes. Viu? E outro que eu recomendo aqui, cara, que também tem sido muito legal, que é o Brasil Antenado, a Sociedade da Novela. É um livro sobre a história das novelas no Brasil, né? Escrito pela Esther Hamburger, né? Intelectual paulista, cara, e vale muito a pena também, cara, que ela faz um grande apanhado aqui da história da novela, mostra o significado social da novela no Brasil. É bom para quem se interessa sobre essas questões de massa no Brasil, né? Roberto Carlos, do sertanejo, novela, vocês viram que eu curto isso, mas eu curto isso porque isso diz um pouco sobre o Brasil e de alguma forma diz sobre mim também, né? Acho que diz sobre todo mundo um pouco, né? Você vai ficando velho, você vendo, caramba, eu nunca gostei de novela, mas hoje eu fico, né? Às vezes eu já vi alguns capítulos de Tieta aqui no Globoplay. Falei, caramba, cara, onde eu ia imaginar que eu ia rever Tieta, cara? Que saudosismo é esse? Mas também porque constitui a gente de alguma forma, né?
Enfim, então essas coisas sempre me interessaram como pesquisador e tentar fugir um pouco desses vereditos óbvios, né? Então esse livro da Esther Hamburger, O Brasil Antenado, tem sido muito interessante para mim, para pensar essas questões também. São livros que eu estou lendo agora, assim, na verdade, né? Estou no finalzinho dos dois aqui, mas os dois já estão sendo bastante importantes, assim. Que bom, eu não vou indicar o Cowboy do Asfalto, porque eu fui um das pessoas que comprou já logo em 2015, quando ele foi lançado. Eu não tô com ele aqui. Você estava na Bahia quando você comprou? Não, comprei aqui em Goiás. Comprei aqui em Goiás. Eu queria fazer um projeto de pesquisa sobre a questão da masculinidade na música sertaneja. Porque eu já escrevi um textinho sobre a masculinidade da música sertaneja a partir de Cabocla Teresa e de Floresta Caboclo, né? Que você tem essa ideia da... Caboclo, né? Brasil Caboclo. Isso. Mas aí como o Renato Russo pega e inverte a Teresa dele, ele faz uma brincadeira com isso. Mas eu não desenvolvi esse projeto, mas o livro eu fui... Tipo... cobrar isso, né, rapaz? Quero ver isso. Muito boa ideia. Eu acho que essa questão da masculinidade, eu acho que é uma coisa que a gente tem que investigar assim, na música sertaneja. Eu acho muito interessante porque me parece que ela tem um canto do Sidney do homem machista, assim. E ele não consegue representar a mulher. Ela fica irrepresentável para ele muitas vezes e ele vai decaindo, reivindicando coisas que ele não pode ter ou que ele imaginava que ele poderia ter. E eu acho isso interessante também, como vai se desfazendo e permanecendo. São táticas de permanecer alguma dimensões patriarcais, né? Como elas são revividas, né? Mas eu acho que as suas colunas agora já são recomendadas porque você está fazendo esse trabalho de crônica quase do sertanejo, trazendo coisas do dia a dia dentro do jornal e diversos aspectos. Agora eu estou curioso para esse livro sobre Dominguinhos. Eu acho que quando você começou a falar desse livro, eu falei, então, vamos mudar de assunto, vamos para o Dominguinhos. Vamos. Porque eu acho que... Vamos complicar, a gente volta aqui. Não, a gente já vai marcar uma conversa, porque o Dominguinhos, ele é fantástico. Então, quem está nos ouvindo pode ouvir Dominguinhos depois. Tem muita coisa na internet aí, muita coisa muito bacana do Dominguinhos. Tem alguns CDs primorosos dele. Agora eu não vou lembrar, mas... Eu gosto muito do Simplicidade, de 1982. Tem o Menino Dominguinhos, de 76, que eu gosto muito também. Mas são dos meus dois preferidos, então, assim, né? Mas temos as indicações. Tem uma Aposta Certa, de 79 também, que é excelente, com a capa vermelha, bonita. E tudo mais, eu acho interessante que ele conseguia conjugar grandes instrumentistas que iam fazer a gravação dele também, porque ele estava junto do pessoal. Eu acho isso muito interessante. Vou deixar espaço então para o seu recado final, assim, para fechar a nossa conversa. Gustavo, agradecendo novamente. Eu queria agradecer vocês, a paciência sua aí, dos ouvintes aí, quem vai ouvir a gente. E de novo, elogiar a iniciativa, cara. Eu acho que isso é fundamental para nós que somos da academia, né? A tentativa desse diálogo mais amplo, né? Falo isso porque eu busco isso também, porque eu pesquiso isso, mas também porque eu busco isso também, de alguma forma. Tentei até, e é cansativo, dá trabalho, e não é fácil, não. Eu tive durante 2020, 2021, eu fiz um canal no YouTube chamado ABC do Forró. Aliás, quem quiser ver lá, acompanha lá, chamado ABC do Forró. Tem 25 episódios, no qual eu conto histórias do forró. Conto da vez que Eric Clapton gravou Tenho Sede, do Dominguinhos, por exemplo. Conto da vez que Gonzaga gravou pela primeira vez a palavra Coca-Cola numa música, uma música chamada Siri Jogando Bola. Conto curiosidades do forró, né? E tento contextualizar. Falo da participação política de Gonzaga. Gonzaga apoiou todo mundo que você possa imaginar, de Vargas até Médici, né, até os ditadores. Depois se engajou na redemocratização. Enfim, falo da relação dos Dominguinhos e a política com o PSDB, que a gente falou anteriormente. Tá lá, dá uma olhada lá, ABC do Forró, para quem se interessar. Mas eu estou falando isso para exatamente elogiar, porque eu sei o quanto isso dá de trabalho, mas dá prazer também, eu imagino, né? E eu acho que é uma função primordial da gente. Eu queria ter mais tempo para fazer isso. Assim que o livro for publicado, estou escrevendo ainda, estou começando a escrever, mas assim que o livro for publicado, eu quero retomar e fazer pelo menos 25 mais episódios lá do ABC do Forró,
Porque eu acho importante dialogar com outro mundo, com um Brasil amplo, né? Com um Brasil que a gente nem sabe o que virá, né? Quem vai ouvir. E botar a cara a tapa, né? Estar expostos a cancelamentos, a críticas e elogios também, da onde a gente menos espera. Então, de novo, te agradeço pelo convite e elogio muito a iniciativa e dou os parabéns. E quero participar aqui de novo quando vier lançar o Dominguinhos. Que ótimo, Gustavo. Foi uma grande conversa, eu agradeço muito. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.